Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Resto é Bola, meus caros, Cuidado, meus baixa. caros. Aquela bola do Ricardo Duarte ia-te acertando. Se não fosse o Gonçalo Inácio a tirar com a mão, olha que se chegava aqui a Lisboa e acertava-te. Ele salvou uma velhinha que estava na... É Estava na bom, é bancada. melhor agradecer. Estava na bancada, pois. Que eu vi a Por bola acaso e não, porque ia-te aquele acertando. estádio, não é? Aquele estádio não tem bancada para aquele lado. Pois. Ia Mas partia arrebentar o com a vidro, pedreira. Ia arrebentar com a pedreira toda. Sim, arrebentar com a pedreira. Bem, uma grande semana, diria eu. Magnífica. Para Quer quem? dizer, uma grande semana de futebol. Se tivesse uma pronúncia do norte... Dois grandes pronúncia do jogos, norte. 4 golos em cada um. Portanto, acho que futebol não faltou, não faltaram golos, não faltou emoção também, não é? É incrível, futebol não faltou. É Dizer verdade? isto é um Sportingista esta semana. Quer dizer, voltaste a sofrer um golo já nos descontos, não é? Não é esse o problema. Outra Se vez fosse contra o problema. Braga, não é? Terceiro jogo É o consecutivo. destino. E como vencer diz a a Taça destino, de Portugal. segundo Vencer diz a o Taça de Rui Portugal. Estás um passo... Estás com um pé... Não, um pé não, um dedo. Na final, não é? Tens uma vitória na primeira mão. Bem, Futebol Clube do Porto continua líder, continua tudo igual lá na frente. O Futebol Clube do Porto é o grande vencedor desta jornada. Não está bem sem igual. dúvida. Não é bem a mesma coisa. Quer dizer, pois, Tá pior, há menos confrontos. Está pior há menos confronto. para o Benfica Sim. e para o Sporting. Porque Yeah. não está bem igual. Atenção. Há menos, não estou a dizer em termos de pontos, está tudo igual. Eu já mas- tinha metido a minha cadeirinha nos aliados, lá o reservadozinho. Já? Eu já. Ainda falta. Ainda vamos avaliar o calendário lá à frente. Dás a tua batalha como perdida, óbvio. Não, é o campeonato com um merecimento, um mérito alto para o Porto. Acho que o Porto merece ser campeão. Ponto final. Acho que este fim de semana era Tens um fim alguma de coisa semana a em que dizer tinha que sobre mostrar muitas coisas. Também achas que o Porto era um justo campeão se fosse agora? Se o campeonato terminasse agora. Está com mais 7 pontos que o Benfica, mais 4 que o Sporting. Acho que é sem dúvida alguma. Então não perdeu com nenhum dos que competem pelo título para o campeonato. Acho que não há grandes dúvidas se acabasse agora. E se me perguntares, acho que o Benfica está fora do título, essa pergunta não é tanto a gritar no Benfica ou não. É perguntares-me, achas que em 9 jogos o Porto vai perder 3? Pá, eu não acho. Mas claro que pode acontecer, mas eu não acho. E mesmo para o Quer Sporting dizer, acho que a missão seria está muito suficiente difícil. perder 2 e empatar Empatar 1. um. É. Perder Depois 2 e Seria o empatar saldo de 1. golos. Sim, porque depois fica Já entra não um saldo existe de o golos. confronto direto? Então, Existe, empataram os mas é dois. só empates, acho eu. Não entrou a Foi questão dos 0-0. golos? Os Foi golos 0-0 no fora. Dragão, mas foi 2-2 cá. Sim, mas o que talvez conta, os golos não, fora o que Já não conta- conta os golos? O que conta é a diferença de golos depois no final do campeonato. Por acaso não tinha a certeza disso. Eu também acho que no confronto O próprio Confronto Mourinho, direto, o próprio os golos Mourinho, fora, o próprio os Mourinho golos fora não contam. fala nisso no final do jogo. Sim, mas em 9 jogos o Porto perder pontos em 3, eu acho muito difícil. Sim, também acho difícil. Mas como eu Claro disse, que é nós vamos olhar também para o calendário, o que é que falta aos 3 grandes até ao final. Portanto, não me importo muito vamos com isso. passar primeiro ao Supermatch. Podemos ir ao Supermatch num instante. Vamos ao até. Supermatch no instante. Derby milanês, Milan-Inter. Uma vitória do Milan por 1-0, o gol do Estupinhã. 7º jogo consecutivo em que o Inter não consegue vencer o rival no derby. Que é estranho. O que é estranho, tendo em conta a discrepância. supremacia que o Inter tem tido nos últimos anos no campeonato italiano. E mesmo com várias prestações diria, muito acima nas competições europeias. Mas, Zorlac, uma rápida leitura também ao que foi Muito este rápido, derby, temos porque não muito. foi, de todos os supermatches Não que nós já foi. tivemos, não foi o mais espetacular. Não vendeu muito bem assim o futebol italiano, até porque teve um golo relativamente cedo, ali aos 25, uma coisa do género. Sim, acho que foi perto da meia hora. E a verdade é que, pronto, era aquele catch-up que tinha que abrir para que depois o futebol se transformasse. Mas são duas equipas que se encaixaram muito bem num 3-5-2. Duas equipas que se conhecem também muito bem. Dá ali um live. O Inter claramente dá ali um sinal de que, ok, vamos precisar disto na segunda parte. Siga trocar dinâmicas, baralhar as marcações, arrastar os jogadores para posições onde eles não querem estar, porque estava muito mirror match. Eles jogam exatamente o mesmo esquema, estava muito fácil de fazer as marcações homem a homem para a equipa do Milan. Nota que o Milan marca e não há uma defesa ao jogo inteiro do guarda-redes do Inter. Não é que o Milan não tenha feito, não tenha tido jogadas, não tenha chegado lá à frente, Sim. mas a verdade é que em verdadeiras ocasiões claras de golo e etc, é mesmo que podemos dizer, por pouco não vai à baliza,
Mas nem aí. Sim, o Inter foi mais perigoso. Sim, mas Mesmo logo antes, desculpa interromper-te, antes do gol do Estupinhã, há uma grande ocasião do Mkhitaryan, que ele arranca pelo meio e depois E chuta a figura. acerta mesmo no manhã. Mas também há ali uma rotatividade com alguns jogadores que normalmente não são titulares. Sim, o Lautaro faz muitíssima falta. Sim. É o melhor jogador do campeonato italiano, na minha opinião. Não há Lautaro, também não há Thuram. Também não. Portanto, é logo ali, há ali umas falhas no plantel do Inter de jogadores que seriam titularíssimos num confronto destes e que teria tudo para fazer a diferença. E depois, à falta dessas referências, a equipa do Inter é claramente impotente. Porque nós vemos que o Inter, quando chega ao último terço, nós víamos muita dificuldade em ligar. Eu estava a ver um potencial impacto com o remate fora da área. Sim. Uma coisa do género, entendes? Nem no cruzamento eu estava a confiar, estava mais numa de isto vai ser, e o Di Marco bem que tentou, cruzou, mas eu estava mais naquela do isto vai ser um remate ali, um cruzamento que dá um corte e depois uma bola para a frente da área. Ele próprio tem uma ocasião já dentro da grande área, só que atira por cima. Essa para gol, claramente, sai por cima um bocadinho, ele não lhe pegou muito bem na bola, é um lance para gol. Sim. E o Mkhitaryan também, ele está praticamente isolado. Bem, esse aí então. Se fosse o Turbine era gol. Ele defendia para o Mkhitaryan e Mkhitaryan pumba. Mas uma nota gira do jogo, apesar de não ter calhado bem, porque se vê claramente que o Inter depois ficou demasiado amarrado e não se consegue soltar, o que é giro neste jogo, o mais interessante para mim foi o 3-5-2. Porque o 3-5-2 pode vir a ser, isto é uma variação do futebol moderno, não é? Nós temos visto o 4-2-3-1, o 3-4-3, portanto isto houve um aparecimento do 3-4-3, né? Porque o 3-4-3 é um bocado obsoleto, quando vias um treinador, né? Um quadriança a jogar em 3-4-3 e ser campeão aqui em Portugal era notícia, né? Portanto, pronto. E depois, isto é as metas, né? O futebol moderno. O 3-4-3 acaba por ser contrariado pelo 1-4-2-3-1, que tem uma versatilidade posicional muito rica, tanto a defender como a atacar, faz facilmente uma linha de 5 a defender, etc, etc. E agora temos este 3-5-2, que quer queiramos, quer não, estamos a falar de Inter e de Milan a jogar os dois em 3-5-2. E se nós olharmos para as dinâmicas, nós vemos aquilo que o Ruben Amorim costuma dizer. Não é tanto o esquema, é as movimentações dos... E as dinâmicas, sim. E as dinâmicas. Portanto, no 3-5-2, naturalmente, os 5 do meio, os dois laterais do meio, desses 5 do meio, fazem um 5-3-2. Portanto, a linha de 5 a defender. Portanto, a primeira coisa que a gente vê é que gostamos de uma linha de 5 a defender. Quem é que faz linha de 5 a defender num 4-3-3? O Porto. Sim. Entendes? Portanto, não interessa se é um 3-5-2, não interessa se é um 3-4-3, se é um 4-3-3. O que interessa é como é que eles depois se mexem com bola, como é que eles pressionam alto, como é que eles se montam para as segundas bolas, etc. O 3-5-2, tanto do Inter como do Milan, mas principalmente nota-se no Inter porque tem muito mais processo ofensivo, está a perder desde cedo, etc. É muito giro porque tu vês 4 jogadores na frente, às vezes 5, com uma entrada de um dos médios, dos 3 do meio. Sim. Um dos médios. Mkhitaryan, olha o Barella. A meter-se no meio dos avançados ou ao lado dos avançados, né? A dar o centro a um dos avançados e ele a encostar para um lado ou para o outro. Vemos um médio a fazê-lo às vezes para um lado, o outro médio a fazê-lo para o outro e fazer uma linha de 5. Quem é que faz uma linha de 5 a atacar? Tantas vezes. O Benfica, o Sporting, né? No tal 3-2-5 ou 2-3-5, que vemos tantas vezes. Portanto, é pura e simplesmente diferente. Na pressão alta conseguem com o 3-5-2 ter um homem para cada central, portanto obrigar o guarda-redes a jogar a bola, não é? Quando querem fazer a pressão alta, o 3-5-2 é rápido, é mais fácil, a superioridade numérica tem que ser feita com o guarda-redes, e sabemos que se a pressão for muito alta o guarda-redes sente muita pressão com a bola no pé, e a probabilidade de sair mal ou de ter que Tem ser... que bater. Pronto, e eu gosto do esquema, gostei do esquema, tem umas nuances diferentes, umas diferenças táticas. Para quem viu o jogo vai ficar do género, noutro esquema seria melhor, mas eu acho que não é do esquema, é mesmo uma falha relativamente a referências, não é jogadores que faltam, é referências, tanto nas movimentações como no posicionamento. Sim. Faltar o Thuram, faltar o Lautaro, não há hipótese, é tirar o Mbappé e o Vini ao Real Madrid, eles vão sentir, tens hipóteses, e eu acho que é por aí. Acho que o jogo até foi muito mais secante do que eu estava à espera, mas gostei do 3-5-2, porque pode ser um esquema que a gente veja aqui a atuar em Portugal com maior regularidade. Uma equipa que já vi em 3-5-2, eu lembro-me de analisarmos na altura ainda das... Estoril? Não.
Esses jogavam em 3-4-3. Uma equipa que jogava em 3-5-2 e que tinha muita dificuldade até Estrela? chegar aos dois jogadores da frente, eu penso que era o Estrela, exatamente. Na Ou era bola. 3-4-3? Também. Não, era o Estrela, era. Com o Lopes Cabral ainda, né? Assim, à esquerda. Era, sim, senhor. Tanto que a gente falava aqui que a bola, os dois da frente ficavam muitas vezes fora de jogo porque não se conseguiam intrometer no processo defensivo e no processo de transição. Tenho quase certeza também. Eu acho que era o Estrela. Acho que era o Estrela. Mas pode aparecer mais. Pode aparecer mais, porque equipas gostam de defender em linha de 5. Cuidado aqui em Portugal, se isto depois não escoa para cá e começamos a ver mais 3-5-2. Porque eu não desgostei do esquema, dá para muita versatilidade. Parece um 4-2-3-1 para quem gosta de fazer linha de 5 sem bola. Nuno, o que é que tu queres acrescentar? Sim, concordo que o deste Zarlac jogo? não foi o super match mais famoso que já tivemos aqui, até porque os últimos tiveram bastantes gols, este teve Sim. só um. O Inter não é, mas o Milan é uma estreia aqui no podcast. Ficou em oitavo na época passada, o que fez com que esta época não tivesse Europa, e isso também teve algum impacto no campeonato, até porque quando nós vimos há 3 semanas, diria, aqui o Inter Juventus, estávamos a olhar para o primeiro contra o segundo lugar. Entretanto, o segundo lugar já é o Milan, porque a Juventus, desde aí, nos últimos 4 jogos ganhou um e já caiu bastantes lugares. E acabámos por ver outra vez agora o segundo contra o primeiro, principalmente depois desta vitória do Milan. Só para complementar, a verdade é que depois do primeiro gol do Milan, o Milan entregou um bocadinho o jogo ao Inter, e o Inter pôs e dispôs do jogo e das ocasiões. Não acho que o Inter tenha pecado na criação de oportunidades, porque isso criou-as. Mas lá está, e depois batendo no que tu dizes, no faltar as referências, faltou quem finalizasse, faltou quem pusesse a bola lá dentro. E o Inter teve ali durante muito tempo, principalmente no início da segunda parte, foi quando mudou o chip. O próprio Milan assumiu que ia defender, que também já é mais característico das equipas italianas, e o Inter foi para cima, mas o Inter não conseguiu chegar ao golo. Agora, E não chega com muita arte. sim, não tem aquelas ocasiões flagrantes. Não, e de classe. Sim. Aquela coisa do jogador que vai de classe. Pá, mas que sempre a do faz. Mkhitaryan tinha tudo para ser golo. Está bem, mas repara, na segunda parte o Inter se sobe. Sim. O Inter é de mais acordo. intenso. Aliás, nota-se logo no início da segunda parte que eles não saíram, sim. não vieram do balneário para dormir. Mas o Milan acaba por conseguir arrefecer o jogo, porque é cruzamentozinho, mais um cruzamentozinho. É verdade. Sim, tens 2-3 lances dentro da área do Dumfries, do Di Marco e assim. Sim, há uma jogada do Dumfries que depois sai para o pé para a Exato, esquerda. para a e tal. esquerda, isso mesmo, yeah. Mas sim, acabou por ser um jogo que, pá, eu acredito que não deixe tudo em aberto, precisamente porque o Inter também já não tem competições europeias, como já foi eliminado. O foco também é o campeonato. A diferença agora, pontual depois deste jogo, são 7 pontos. Eu acho que o campeonato italiano está praticamente entregue ao Inter. Olha, mérito do Milan por nos jogos grandes ser sempre uma equipa difícil. Sim. Eles têm tanta Sim. dificuldade a jogar contra o Génova, E para mim, contra ficou, o Cremonese. não sei se lembram desse lance, mas verdade. aos 94, pá, há um lance para penalti do Inter. Mas não é. Mas há um toque no braço. Mas não é. O braço não está junto ao corpo sequer, cria volume do jogador. Não é esse. Não, esse é antes. Esse do braço é antes. O do fim é um toque no pé. É pé com pé. Acho que estás a confundir. Não, Há dois lances. tens a Acho que certeza? Não tenho a certeza. Acho Mas que há o um do braço. Mas não é. Ele está com o braço de lado. Ele até tenta esticar. Ele faz um bocado pior, mas coitado, ele está mesmo ali. Sim, não está não natural. foi à lá Gonçalo Não está Inácio. no natural. Não foi à lá Gonçalo Inácio. Mas há toque na bola com o braço. Sim, está bem, mas eu acho que é natural a movimentação do braço. Não, a mim pareceu Junto ao corpo, mas não precisa estar com as mãos dentro dos bolsos. Ele Não, até tenta claro. desviar o braço e toca-lhe, até se calhar faz pior por se tentar desviar. E a Ele verdade é que não atrapalha-se foi todo, marcado. A coitado. verdade é que o árbitro teve essa Acho que análise. o lance no fim é um pé com pé. É um pé com pé de um jogador que parece que vai arrematar e parece que há o toque, mas não, vê-se que o toque é bem posterior ao lance e tudo mais, e que vai a VAR, mas é pé com pé, acho eu, que no fim é pé com pé. Até pareceu, em jogo corrido, pareceu claramente penalti. Mas depois na repetição, vês que o árbitro teve bem. Vamos às sugestões para a próxima semana? Vai, bora Vamos lá. a elas. Temos sábado, Eu dei uma, que eu não sei se o Leverkusen, pessoal gosta. Bayern, no sábado. Eu fugia disso. O Bayern está com muitos pontos de avanço. O Leverkusen não é o Leverkusen do Xabi Alonso. United, Aston Villa, O grande jogo. Este eu acho que é muito na grande luta jogo. pelo terceiro. Estão os dois em United- terceiro lugar com 51 pontos neste momento. E são os dois equipas que vêm de um grande momento, mas que vêm de derrotas. O Aston Villa vem Exatamente. de 2 seguidas e o Man United perdeu 2-1 com o Newcastle. Exatamente. Com um golo já tardio do Newcastle. Terceiro jogo, é aqui um... Fui eu que referi esse jogo, porque Sim, é interessante para os esportistas. queres o Stuttgart, não é? O jogo do Stuttgart. Yeah.
O Stuttgart joga com quem? Espera aí. Joga em casa com o Leipzig. Exatamente. Leipzig, como é? Obrigam-me a dizer assim. Stuttgart ou Leipzig. Eu tenho uma stream, a malta corrige-me em tudo, percebes? Depois eu tenho que... É isso, Stuttgart ou Leipzig. Tipo, aprende, né? Se te ensinam alguma coisa, tens que aprender. Claro, Por mais que seja estúpido ou inútil, Tens tem que ali não dizer sei quantos Leipzig. professores. Pronto. Temos o Stuttgart da Leipzig, que é Yeah. também no domingo. Por causa do Porto. É quarto Sim, contra claro. quinto. Não seria... É quarto contra quinto. Apesar mas de ser no meio da eliminatória. Mas atenção ao momento do Stuttgart, que é fortíssimo na Liga Alemã recente. Sim. Porque o Stuttgart não começa bem a época. Longe disso. E temos o jogo do Porto. Mas o jogo do Porto dificilmente se resolve na primeira volta. Pá, é um Eu acho que jogo... qualquer Stuttgart eliminatória que- nesta fase Que muito dificilmente se avançou, resolve na primeira. avançou para os oitavos da Liga Europa depois de eliminar o Celtic. 4-1 lá, em Glasgow, e depois perdeu 1-0 em casa, mas... Sim, mas andou a passear. Sim. A questão é simples. Eu acho que não se resolve num jogo. O Porto não vai arrebentar com o Stuttgart num jogo e dificilmente o contrário também acontece. Portanto, eu acho que vai ser para o segundo jogo. Então, por que não vermos o Stuttgart com o Porto, depois analisarmos o Stuttgart com o Leipzig para vermos outro tipo de dinâmicas? Stuttgart deu 4-1 ao Leverkusen, por exemplo. Estou-te a dizer que o momento... Em casa do Leverkusen. O momento do Stuttgart é assustador. Por isso é que esse Leverkusen contra Bayern... Percebes? Agora, o momento do Stuttgart é assustador. E os jogos têm dinâmicas diferentes. Para a previsão e para os estudos, os portistas estão em cima daquilo, os portugueses estão em cima daquilo. Os portugueses querem que o Porto ganhe pontos. Sim, e depois também os outros dois adversários das outras duas equipas portuguesas não têm campeonatos competitivos ao ponto de estarem também aqui nestas sugestões. Certo. Estamos a Então, falar de campeonato Franco húngaro. Varos. Eu estamos a ia falar do Stuttgart. Porto. Portanto, o pessoal quando votar, que vote, eu percebo que o Man United seja o melhor jogo para ver, com o Aston Villa, Sim. mas... Tenho aqui uma quarta sugestão, como sim, sempre. força. Como Roma. É um Como bom veio a jogo. fazer um grande Que é em casa. campeonato, é em casa, é quarto contra quinto, também estão colados, E a Roma está a estão descer. colados no campeonato, portanto, também acho que seria uma boa sugestão. Dentro destas quatro, Acho que o que faz sentido estar é o United, Aston Villa e o Stuttgart. Acho Ok. que esses dois fazem sentido. entre Leverkusen, para a Bayern e votação. como Roma. Pá, se calhar Porque- Leverkusen Bayern faz mais... Faz mais sentido, né? É? Não sei, para dar outro tipo de opção à malta. Ainda por cima Também viemos agora de da um- Liga Italiana. Também viemos agora Mas era de um fixe jogo- ver o Como também porque... O Como é a equipa o- sensação, E não é só basicamente. isso. Não é, uma só, das equipas sensação não é porque da- já era a época passada. Sim, Já a época sim, mas- passada toda a gente batia palmas ao Fabregas. Sim. Portanto, a questão é, Mas esta é uma este época de Fabregas vai afirmação. saltar para onde? Quando uma equipa de topo precisar de um treinador, este Fabregas vai ser topo da linha. Vai ser topo de linha. E Portanto- pode saltar para a Premier League, não é? Para a Premier League, para a Espanha, que ele é Sim. espanhol. Sim. Pode para a Itália, A Itália já lá está, não é? mas pode dar um salto. Dar o salto lá em Uma das cima. maiores. Sim. Vais achar que o Kivu é melhor treinador que o Fabregas? Pois, o Kivu também é uma aposta do Inter, não é? Sim, é um Então histórico pronto, do Inter. então salta-o como... Não, eu deixava o como. E Deixas o salta ao como? Bayern. Eu saltava o Bayern. A gente viu o Bayern Pá, na aquilo que eu gostava semana muito que ficasse era a do United, Aston Villa. Então pronto, Eu eu acho acho que que é o um Stuttgart bom faz todo o passada. Ele Eu sentido. salta o Stuttgart Bayern. era o que Eu eu queria também acho ver que porque é o voto futebol nisso. português. Bora. Aquele jogo do Está Stuttgart, Leipzig é perigosíssimo e a gente vai ver uma cara do Stuttgart no primeiro jogo com o Porto, mas eles têm mais do que uma cara. Cuidado. Portanto, ver ali entre as mãos do Porto, espreitar um bocadinho mais, vamos ver outros suplentes, porque eles podem, consoante o E o resultado da próprio primeira Porto mão. também tem jogo de campeonato. Sim, o Porto Tal é, como o Stuttgart. dos três é o único que joga, exatamente. É, mas Exatamente. mas percebes onde é que eu quero chegar, não é? Eu, se fosse a nós, Sim, eu percebo. eu gostava de ver Então o Stuttgart. vamos com o Mas a tentar seguinte influenciar. esquema. São três Claro, eu jogos. digo sempre, eu influencio sempre. São 3 jogos no domingo. Se o pessoal não concordar comigo, não concorda, claro. Sim. São os 3 jogos no domingo. Man United, Aston Villa, Stuttgart, Leipzig e temos o como Roma. Yeah. Vamos Ok? a isso. Vamos a isso? Bora. Então vamos. Eu acho Vamos que agora- vamos para a luz. Não, é o homem que sabe. O amigo que O sabe. moderador é que sabe. Vamos à luz. Vamos à luz. Vamos à luz. Olha, eu saí da luz com a voz assim. Nem Olha, sei eu se estou com a nota. voz assim, mas está constipado. E agora vocês querem que eu volte à luz. Então vá. É o que é. Diz lá. Então, isto é assim, clássico, um Tem que clássico fazer de a duas introdução. partes. Alguém Claro, pode não saber claro, o resultado claro, do que claro. aconteceu. Um clássico com duas partes totalmente distintas. Uma primeira parte, diria eu, totalmente Futebol Clube Porto. Uma segunda parte, mais Benfica, mas também com sentido. E acho que o Farioli deve ter chegado a casa e deve-se ter arrependido de ter consentido tanta posse de bola ao Benfica, porque acho que o Porto poderia ter vencido o clássico.
Mas vamos aos golos. Froholt aos 10, Pietuzewski aos 40 com um grande lance individual. O primeiro, já agora. Frango ou não, do Trubin? Não. Eu acho que quando deixas um jogador rematar isolado, criticar o guarda-redes é não muito está fácil. isolado. Está isolado, está. O Tomás Araújo está a fazer a pressão. Está-lhe a fazer uma marcação com os olhos. Olha, deixaram- estava lá o Tomás Araújo ou o João Pinheiro, era igual. Deixaram o Frol rematar a primeira vez, deixaram fazer a recarga. Não digo que o Turbin tenha ficado bem na fotografia, não ficou. Pá, podia ter defendido para o lado, podia Claro ter que tentado sim, agarrar. claro que sim. Ou seja, Tecnicamente, acho que poderia claro. ter feito melhor. Ok. Como é Não sei, óbvio, não sei se como é mete no óbvio. saco dos frangos. Não é frango. Frango Não não sei é. se mete no saco dos frangos. Podes Mas foi dizer, infeliz. Mas mete completamente no saco do que não, podia ter feito melhor. infeliz também não digo. Digo que tecnicamente Podia ter podia feito e melhor. devia ter feito Sim, era melhor. para o lado. Sim. Como é óbvio, tem que defender a bola para o lado. A questão é muito fácil de ver depois da bola ir para o meio das pernas dele. Pois. Porque ele tem a baliza toda aberta e tem um jogador a rematar quase de forma frontal. Ele tem a baliza toda aberta, ele tenta fechar o ângulo, a baliza é gigante, a bola sai para o meio das pernas, Ele ele também reage é como gigante, reage. não é? Pá, está bem, mas ele não tem o tamanho da baliza, ninguém tem. Eu acho que aqui é um lance de desequilíbrio óbvio do Benfica, com um passe vertical para o meio da linha defensiva, que rasga Nós completamente o campo já todo. vamos ao, Pá, e depois é ao tiro ao desequilíbrio. boneco. E o boneco podia ter ficado melhor. Vamos mas ao não deixa de ser desequilíbrio, tiro ao até boneco. porque tanto o primeiro como o segundo gol são dois erros incríveis São do duas Benfica. autoestradas, acho que podemos usar São o termo dois correto. erros incríveis do Benfica. Autoestradas. Pietuzewski, o mais jovem jogador sempre a marcar pelo Futebol Clube Porto frente ao Benfica. Depois, na segunda parte, gols de Sheldrup e de Barreiro, que saltou do banco, deram um empate no Clássico da Luz. Introdução feita. Nuno, estás a jogar em casa, jogaste em casa, portanto vais Certo. tu primeiro. O que é que tens a dizer sobre o jogo? Começando pelo início do jogo, mais uma primeira parte fraca do Benfica em jogos grandes na Luz. Infelizmente já começa a ser recorrente. Não consigo perceber o que é que se passa, porque os jogadores vão mudando, ou seja, o que é que se passa com a equipa, o clube. Boas recepções dos adeptos, bom ambiente no estádio. Acho que toda a gente se lembra que aos 4, 5 minutos do famoso jogo do título, o Trincão estava a marcar na Luz há poucos meses atrás. Já neste campeonato, já nesta época, o Benfica entra muito mal com o Sporting, não sei se recordam. O jogo acaba também empatado, mas é porque o Benfica, muito, muito próximo a este jogo, consegue depois equilibrar a partir de certo minuto, mas a entrada também é caótica, o Benfica perder várias bolas cá atrás. Não consigo perceber o que é que se passa com o Benfica nestes jogos grandes em casa. As duas primeiras partes com o Braga Sim. Aí não foram em casa. Será culpa do meio campo também? foram graves. Foram graves, mas o meu ponto até era mais o fator estádio, o fator casa, que os apps tanto falam. Nestes jogos grandes não tem aparecido. O último que de facto foi o fator casa a entrar bem foi os 4-1 com o Porto. E mesmo os 4 com o Atlético. Não, mas tens nas Champions. Tens? Com o Real Madrid começaste a perder também. Mas com o Nápoles nos jogaste bem desde o início ao fim. Pronto, eu não estava a meter o Nápoles no saco de jogos gigantes. Pronto, é um jogo de Champions, claro que é. Não, mas eu estou a falar dos clássicos, dos É o derbys. italiano. É verdade, mas eu estou a falar dos clássicos e dos derbys. Estes jogos de Benfica-Porto, Benfica-Sporting, custa-me ver o Benfica, principalmente num jogo em que o Benfica tem que ganhar, a entrar assim mal. Bem, isto era o primeiro ponto. O Mourinho salientou o facto do meio campo do Benfica. Pronto, era aí. A dupla Enzo, Claro que tem que ser Enzo aí. Rios, será que também foi muito por culpa dessa dupla? Primeiro temos a falar da dupla de meio campo mais utilizada pelo Benfica esta época. Mas que já não vinha a ser aposta a titular Enzo e há algum Rios. tempo. Felizmente, porque percebeu-se que o Aurnes não era aquele extremo direito que nós tanto aqui falamos, que se calhar o Benfica precisava e que no meio rendia mais. Eu acho que foi mais em virtude da falta de desempenho dos médios que o Ausnes passou a vir para o meio Não, e e pela depois qualidade que tem inventaste no um meio. extremo. E Pois. pela qualidade que tem no meio. Sim, mas tendo em conta que o Rios era a grande aposta, o Sudakov era a grande aposta para o Kokshu. Se tu tiveres um Rios que está a render, não tens a necessidade de meter o Ausnes no meio. Se tiveres um Enzo que está a render, não tens a necessidade de meter o Ausnes no meio. Se tiveres um Sudakov que se estivesse a render no lugar do Rafa, não terias de meter o Sudakov na ala, por Mas se te exemplo. lembrares, não foi tanto pelo rendimento, até foi um bocadinho pelas lesões que eles tiveram. O Rios lesiona-se no Clássico do Dragão, o Enzo também se lesiona, depois até mete a tal fotografia de braço ao peito. Certo. E foi aí que o Ausnes e o Barreiro começam a construir o novo meio campo do Benfica. E a verdade é que o rendimento do Ausnes, naquela primeira fase da época, e nós comentámos aqui, não era a mesma coisa do que já tínhamos visto do Ausnes. Mas também comentámos Extremo aqui que o direito. Benfica melhorou depois da saída do Rios, curiosamente. Do 11 inicial, certo?
Até acho que foste tu que levantaste essa questão. Eu lembro-me, por exemplo, Curiosamente, que o elogiámos Benfica muito o começa a Rios no jogar jogo com o sem Nápoles. No jogo com o Nápoles, o Rios foi um dos mais elogiados. O Rios, em mesmo jogos contra o grandes, já Sporting, foi várias vezes os melhores em campo. O completamente. problema é que o Rios também está a recuperar de lesão e também não vem com muito ritmo. Se tu vais jogar contra o Porto, a melhor maneira de tu partires contra o Porto é no físico. Porque aquela intensidade daqueles jogadores, eles podem ter vários lesionados, mas os que estão lá, eles mesmo quando correm mal, quando jogam mal, eles correm que se afarta. Sim. Eles lutam que se afarta. Fisicamente, Aquela o equipa Futebol Clube do Porto é uma equipa é muito forte. ligada fisicamente e mentalmente. É uma equipa que o jogo não está a correr bem e eles marcam um fora rápido. O que não é normal. Porque quando um jogo não está a correr bem, tu temporizas num lance de bola parada. O Porto não. E é uma equipa, cuidado com os índices físicos e de intensidade. Esta equipa é uma equipa é batalha campal aquilo. Se tu metes jogadores com pouco ritmo, havia de lesão ou condicionados, o pessoal diz a falta de que o Orsnes fez e não sei o quê. Mas o Orsnes que temos tido esta época, que é um Orsnes gerido por pinças, desde ali, sei lá, 2 meses e meio do campeonato, que começa a ter Sim, no repercussões no físico. último mês e meio tem sido muito... Mas já não é de agora. Mesmo o Mourinho, quando chegou ao Benfica, quando o Lage saiu, o Mourinho tinha pouquíssimo tempo de Benfica e estava a dizer, até o Orsnes, normalmente é aquele relógio suíço em termos físicos, está altamente ressentido e não sei o que mais, e nota-se, está muito cansado e não sei o que mais. Lembro perfeitamente dessa entrevista do Mourinho a queixar-se disso. Que até o Orsnes, portanto, imaginem os outros. Portanto, tem jogadores com pouco ritmo, a vida de lesão, etc. Jogadores que estão... por exemplo, o Porto, o pior jogador do Porto foi o Moura. E é um jogador que também tem esse semblante. Também vem de lesão, também vem sem ritmo. Eu sei que é o patinho feio. Sim, é o patinho é mais feio. complicado entrar no... É o patinho feio. clássico assim. Está bem, mas é o patinho feio da E equipa não é de agora, do Porto. não é de agora. Pronto. Não é o patinho feio de agora. É um bocado o patinho feio para a maior parte dos portistas com quem eu falo. Eu aceito isso, mas é um jogador que se estivesse com outro ritmo competitivo, claramente teria dado outras garantias. E é um jogador que já fez boas exibições, inclusivamente em jogos grandes. Sim. Portanto, é óbvio que entrou muito mal, mas também não foi só ele que entrou mal. O Borja Sainz também entrou mal, o Fofana também não entrou bem, enfim. O Fofana foi do que entrou melhor. Ainda assim, eu acho que ninguém entra bem. Porque o Porto só perde com as substituições, na minha opinião. Portanto, a questão é, em relação a esse ponto, há um facto que tem que ser sublinhado. São quantos milhões em Sudakov e em Rios? E Enzo? O Enzo ainda dou ao desbarato. No total são não para acho 70. que seja tanta responsabilidade dele. Eu acho que o 8 e o 10 são os jogadores que têm outro tipo... Por exemplo, se tu tirares o Enzo e meteres lá o Florentino, que é o que o pessoal anda a dizer, que saudades do Florentino. O que é que o Florentino te vai dar mais do que o Enzo? Se calhar mais intensidade física na recuperação de bola, o maior choque defensivo, no 1 para 1 defensivo. Ora, o Enzo já fez muito boas exibições em jogos grandes. Eu lembro-me logo, a final da Supertaça foi dos melhores em campo para o Benfica. O que o Enzo tem é o passe longo, principalmente. Tem uma qualidade com bola em termos de passe diferente. Sim. Tem uma intensidade e uma força no duelo defensivo inferior à do Florentino. Sim. Mas não é aí que tu perdes o meio campo. O que tu perdes é na falta de qualidade com bola no pé, com a falta de progressão, de criatividade, de passos progressivos, já falamos disto várias vezes. Perdes muita bola médios. E não tens um jogador para recuperar, ainda mais difícil se torna. Porque uma coisa é não teres um jogador que recupere tão bem bola, mas teres outro ao lado dele que tenha a bola no pé, que distribua o jogo. Outra coisa é teres um que até perca muita bola, mas tens outro que a recupera logo. Agora, esta combinação Enzo e Rios, neste jogo com o Porto, foi desastrosa por isso mesmo. Porque tens um jogador que não tem essa facilidade na recuperação da bola, que o Enzo não tem, como tinha o Florentino, pelo exemplo que tu deste. E tens um jogador que é o Rios, que arrisca muito, que perde muita bola, seja em drible, seja em passe. E isso não combina. E é que nenhum deles tem tanta chegada à baliza quanto tinham, por exemplo, quando tem o Barreiro. Agora, a questão do Sudakov... O Rios não consegue chegar tantas vezes. Eu acho que o Sudakov não entra bem para esta conta, até para a conta dos milhões. Sudakov supostamente está lesionado já há semanas e semanas. O Barreiro supostamente só podia jogar 10, 15 minutos. O problema aqui começa com o tempo de utilização dos jogadores. Os jogadores têm que ser utilizados, vêm de campeonatos diferentes, quer queiramos, quer não, é Sim. verídico, têm que fazer uma adaptação ao clube, têm que fazer uma adaptação ao futebol português, às dinâmicas, a tudo mais, ao treinador, tudo mais. Entram num plantel do Benfica que não tem extremos e depois começam a inventar extremos. Metem o Orsnes a extremo, depois metem o Sudakov a extremo, mas às tantas compram o Sidney Lopes Cabral e metem-no a extremo. O Prestiani a extremo. Pronto. Quer dizer, tu vês e claramente havia um jogador no plantel que parece ser o melhor extremo do Benfica, que é o Sheldrup, que não andava lesionado e que andava um bocado esquecido, não se sabe o que é que se passava, se era o problema lá com
com as autoridades norueguesas. Não Não sei se é o melhor extremo, porque Neste momento é. o Luka é Neste momento é. o Luka é É o que está em melhor forma. Sim, neste Neste momento momento é. Neste Acho, momento acho que sem devias dúvida. mudar de melhor extremo para o que está em melhor forma. De longe. Sim, está bem, mas a questão é É o onde é que segundo ele melhor andava? marcador do Benfica Ele nem também. minutos tinha. Andava quase aí para a Ao Bélgica. Bruges. Pronto. Portanto, há aqui logo um problema nos extremos. Os extremos mandam para lá jogadores que não são extremos. E depois jogadores que estão a fazer adaptações, principalmente no caso do Sudakov, está a fazer adaptação ao clube, ao esquema, etc, etc. É extremo ou é médio? 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 Pronto, andamos nisto. Isto não facilita, depois vem a lesão. Depois tu olhas para o Rios, e já tínhamos apontado aqui há meses, que não há dúvida que pode chegar nos jogos grandes, dentro de umas determinadas características, porque não há dúvida. Pá, até custa criticar o homem, porque o homem trabalha, corre e luta de uma maneira, ele deixa tudo em campo, não há dúvida. Ele vai aos lances todos que pode. Agora, a criatividade com a bola no pé e, acima de tudo, a precariedade no passo vertical. Porque ele para esticar o jogo da equipa é muito complicado. Ele prefere passar a bola sem risco. É como o Barreiro. Como é óbvio. Sim, mas o Barreiro ainda carrega a bola no pé diferente. Não, a questão é que o Barreiro tem formas diferentes de aparecer na área para Tem a questão finalizar. da finalização, que o Rios não tem essa vertente que o Barreiro Tem o remate longe, só que o remate longe não lhe tem saído bem. Não, nem o próprio lance de bola parada. Ele no Palmeiras batia livre. Ele fartava-se para cá golos. Mas ainda assim, mas também jogava mais à frente no meio campo, não jogava tão atrás. Sim. Portanto, não era tão importante na construção. Na construção, mas sim, mais. Yeah. Mas ainda assim, eu continuo na minha. A gente tem que olhar para o jogo pelo jogo. É fácil de levantar algumas questões à equipa e eu percebo que um adepto benfiquista o faça. Na minha opinião, o resultado é injusto. Fica aí óbvio e claro. Nunca na vida o Porto há 2 meses atrás, que era um Porto bem mais assertivo a defender, perdia aquele jogo a ganhar 2-0 na Luz. Nunca na vida. Acho que o Porto mereceu ganhar, mas claramente, acho que o 2-0 é super justo na primeira parte. Super justo. Acho que tiveram oportunidades para matar o jogo mais do que 2 ou 3 vezes. O próprio Farioli e o Mourinho. O Benfica foi muito feliz em conseguir o empate aos 80 e poucos, com intérpretes, com uma finalização de sonho do Leandro. E um grande cruzamento do Ivanovic. E um excelente cruzamento do Ivanovic, né? Mas, portanto, com intérpretes que se calhar um bocadinho imprevisíveis. Sim. Tanto do cruzamento, né? O Ivanovic a servir, como o Leandro a fazer uma finalização daquelas de altíssima qualidade. É o Luka Bacchio, que remata ao poste. Sim, eu continuo na minha. O Luka Bacchio ligar-se com os colegas precisa de mais tempo. Teve muito tempo lesionado, chegou já com a época a decorrer. Ele não se consegue ligar bem com os colegas. Ele, vontade, técnica, qualidade individual, ele tem. O problema é que ele ligar-se com os colegas, ele tem muita dificuldade a fazer uma jogada elaborada com alguém. Isto pode envelhecer mal para o meu lado, mas eu arrisco-me a dizer mesmo que o Luka Bacchio é um dos melhores de longe jogadores do Benfica, tanto em forma. Não tenho grandes dúvidas disto. Claro que isto pode-me correr pode ser uma análise completamente ao lado, mas acho mesmo que o Luka Bacchio em forma tem tudo para ser dos melhores jogadores do Benfica. Problema, ele chegou lesionado, jogou poucos jogos, não deu para entrosar-se com a equipa, até porque a equipa nessa fase, nós comentámos aqui, era muito Luka Bacchio dependente, era bola para o Luka Bacchio e reza que alguma coisa aconteça. Exato. Depois volta-se a lesionar, o Benfica volta-se a tentar reencontrar, porque já não tinha a peça Luka Bacchio, e agora vem jogando 20 minutos, 15 minutos, devagarinho. Gostava muito de ver o Luka Bacchio jogar recorrentemente ao longo de vários meses. Sim, mas não é entrosado com a equipa. Mas cuidado, porque não é jogador para estar no plantel do Benfica, só para estar com estas intermitências físicas. E ele já vinha com algumas do Sevilha. Não, ele chega lesionado até. Exatamente. Eu gostava muito de ver o Luka Bacchio em forma. Lembras-te da fotografia a filmarem os músculos da perna dele? A foto, certo. Parecia uma criança, parecia um miúdo de 12 anos, ou eu sei lá, porque ele estava mesmo débil. Estava sem ritmo, né? Não tinha massa muscular, parecia... Portanto, pode ser problemático nesse fator. Mas eu concordo contigo. Eu acho que ele, claramente, vontade, confiança e qualidade técnica ele tem. E a entrada dele fez toda a diferença. Claro que também é um facto que o Mourinho explorou logo a entrada do Francisco Moura, que, como tu estavas a dizer há bocadinho, é um dos patinhos feios para os adeptos do Porto, senão o patinho feio do 11. Mas a verdade é que o Francisco Moura, se analisarmos se analisarmos os 4 golos, há erros defensivos graves das duas equipas. No primeiro golo do Porto há um erro, o Otamendi sai completamente da linha defensiva e a bola depois é colocada entre o Dal e o Tomás Araújo. O Tomás Araújo tenta acompanhar o Frauolt, já não consegue. Mas o problema o segundo golo então, onde é que está o Dedic? O problema aí é o Enzo. Onde é que está o Dedic? Onde é que está o Enzo? Não consegue acompanhar o Frauolt.
Onde é que está? Não, mas no segundo golo, do golo do Piatuzevski, No segundo golo. onde é que estão os jogadores Tomás todos? Araújo. Tem de ser o Otamendi, O Tomás está ao pé do Pavlidis. que perde a bola, o Pavlidis perde a bola a tentar furar a defesa do Porto, e de repente temos o Rios, o Enzo, o Dedic, o Tomás Araújo, tudo em cima dele, pronto, e uma bola nas costas, pronto, e depois o Piatuzevski muito bem. Esse lance, meu Deus do céu. Pá, destruiu ali o Otamendi Mas e pediu fez o desculpa, gol. pediu desculpa. Educado, humilde. Meu Deus, que lance. Eu já tinha dito, para mim não há dúvidas nenhumas que é claramente e que pode vir a ser claramente o melhor jogador do, Sim, do, mas do campeonato português. Mas isto Ainda é cedo porque já estamos a caminhar para o final do campeonato. Ele chegou no inverno, ou no mercado de inverno, ou seja, só vai fazer metade da época com o Futebol Clube do Porto, mas a próxima época, cuidado com o Piatuzevski. Sim, está provavelmente ali o extremo titular do Porto a próxima época. E não tem escola. E atenção, porque pode dar prisão ao Porto. Porque É 10 menor. milhões é um roubo. E Eles porque roubaram ainda uma é equipa menor, ainda é polaca. menor de idade, né? Não, desculpa, não É. podem mandar vir aí a bófia polaca não aparecer aí e dizer, olha, malta, a gente foi assaltados. Mano. 10 milhões? Se são malucos, 10 milhões era empréstimo de meio ano. Tu estás maluco? Com aquela idade. 10 milhões com aquela idade. O próprio Froholt, 20 milhões. São 20 milhões bem empregos que não custam a pagar. Não, e são jogadores que nem sequer jogavam nas seleções. próprio Gabriel Chegam Veiga aqui, não jogam é- um mês, 2 meses e é Vão titular para a da seleção. seleção. É. O Froholt já anda lá ao lado do Yulman sempre. Sim. Limpinho. Não confundir, né? Não fazer como o Twitter do Benfica, que vamos meter noruegueses com dinamarqueses e com suecos. E às tantas são tipos da África do Sul, né? Com espanhóis e serem. What? Estou malta sempre bêbada, sempre em altas. Sempre em altas. Ali, a comunicação do Benfica é sempre em altas. Até confunde as nacionalidades dos jogadores, é outro nível. O tweet do Benfica é do melhor que é. Agora, é Não é assim, uma rede social que eu adoro, que acompanho muito. por acaso não houve não houve assim um comentário, por causa daquele lance do Diogo Costa no fio, eu estava à espera, e vai nisto, vai Também abrir ali esperei a uma Bíblia. compilação, por acaso. Aí é bem, vai uma Bíblia agora. Por acaso vi Fiquei parvo. vários comentários de adeptos do Benfica e do Porto, alguns até, a dizer que era penalti. Pá, para mim não me pareceu penalti. Acho que é um contacto natural entre o Diogo Costa e o Pablo. Difícil marcar e depois difícil levar, achar que... Ou seja, se fosse penalti não diria que era um roubo, mas não sei, também não acho que seja um roubo. Acho que Teria- o lance já para- está resolvido. A ser quando há o assinalado contacto. teria de ser algo mesmo muito, muito claro. Porque estamos a falar do último lance do Clássico. Certo. Estamos a falar de um jogo de extrema importância que poderia dar 3 pontos para uma equipa e Mas 0 olha, para outra. foi uma aulinha do Farioli. Mas Na espera, luz. estávamos Sobretudo a falar na sobre os primeira erros parte. nos golos, falámos dos erros defensivos do Benfica, mas a verdade é que o Luque Bacchio entra logo a seguir à entrada do Francisco Moura. Vai, se analisarmos os 2 golos que o Porto sofre, O Francisco Moura acaba por estar ligado aos dois. Sim. aliás, quem põe o Luque Bacchio em linha no remate que depois dá a bola ao poste e à recarga do Sheldrup é o Francisco Moura. E o posicionamento do Francisco Moura antes do cruzamento do Ivanovic é surreal. E ele cruza sozinho. Eu percebo. Quase. Não. Porque não é o momento do cruzamento. É o momento em que a bola é posta nas costas dele, no Ivanovic. Sim. Pá, ele está completamente perdido. Não está nem alinhado com a defesa, nem alinhado com os médios. Está no meio. Pá, e acho que eu penso, já não sei se foi o Barreiro, se foi o Bá. Acho que foi o Bá. Que põe a bola no Ivanovic para o Ivanovic cruzar. E o Francisco Moura está completamente perdido. Eu percebo os adeptos do Porto a verem isto, a ganharem 2-1. Pá. Sim, a ganharem 2-0 da forma que estavam a ganhar na primeira parte. Naquela altura estava 2-1. Se o campeonato assim está quase resolvido, com uma vitória então ainda mais estaria depois do empate do Sporting também. Sim. Sofrer aquele golo pelo mesmo corredor, depois claro o Leandro Barreiro faz um golaço. Infelizmente, acredito que o Francisco Moura tenha recebido mensagens um pouco simpáticas. Desativou até porque o Instagram, desativou não foi? o Instagram. Pois. Portanto, isso também não é muito Se eles bonito. fossem streamers, Como é óbvio, era duro. Pá. Não tem poder de encaixe. Ele joga Ganham bem CS. mais, O ganham Moura bem mais do joga que os CS, não streamers, joga? mas deve jogar mal. Pelo que eu estou a ver nas marcações ali no campo, aquilo para jogador de CS não dá. No CS dá? também se marca. Sim, E- posicionalmente, individualmente. é um jogo que posicionalmente é provavelmente a coisa mais Eu importante. nunca joguei, estou a zeros nisso. Portanto, claramente, o meu viewer não é de ele certeza. precisava de um minimapa. Eu já o defendi imensas vezes, mas é inegável que, tendo em conta, há um grande crescimento qualitativo deste plantel. O Porto tem um plantel muito diferente dos últimos 2 anos. E um Francisco Moura que, pronto, né, sobressaía num plantel bem mais frágil, agora tem dificuldades. O E tem. Famalicão? Não, já no estou a falar do plantel do ano Porto passado. ano passado. Era dos Agora, melhores. eu Era há dos uma- melhores do exatamente, plantel do Porto agora há um ano passado. problema aqui, que é o ritmo dele e o vir de lesão.
E o Martim faz um Martim, jogo. excepcional, e também vem recondicionado, mas só deu 45 minutos. Pois, Entendes? o O Moura, problema foi esse. quantos quilómetros correu o Moura na terça-feira num jogo contra o Sporting? Entendes onde é que eu quero chegar? Sim. Portanto, é tal coisa, percebes? Há jogadores que são poupados pelo Porto, há outros que não tanto. Eu penso que o Farioli não estava a contar em usar o Moura tanto tempo neste jogo agora na Luz. O problema é que o Martim se ressentiu. Jogou muito bem, o Martim O espetacular. Martim faz bom uma jogo. exibição incrível. Mas o Martim faz falta quando lá entra o Luque Bacchio. Quando entra o Luque Bacchio, aquilo, cuidado, porque o individual do Luque Bacchio é diferente. É uma questão de poucos minutos. Assim que o Francisco Moura entra, o Luque entra logo. Logo, pronto. Os perfis são completamente diferentes. E depois um entra ligado à corrente e o outro nem tanto. E epá, é óbvio que é fácil criticar o homem, mas o tempo, o ritmo dele também não é o ideal. O jogo já vinha elétrico. Mas foi que entrou o Moura e não entrou o Zaidu, que tem mais esse ritmo de jogo então. Mas É uma Zaidu, boa acho- pergunta. O Zaidu fez boas exibições. É uma boa pergunta. No É uma boa pergunta. último mês, jogou várias vezes atrás do É Piatuzewski uma boa e pergunta. fez boas exibições. Não, é uma boa pergunta. Pronto, eu também não sei. Ele optou pelo Moura. O Moura era claramente linha da frente, à frente do Zaidu Certo. e até ali, à frente do Martim à esquerda, porque o Martim começa a época à esquerda porque o Moura começa a lesionar do campeonato, não é? No início era Martim e o Alberto, não é? Eu E acho depois que o Martim Zaidu- parece eu a acho que o ser... Zaidu ressentiu-se. Estava lesionado? Pode Acho que ser, Ok, sim, então tenho quase poderá certeza. ser isso. Pronto. Eu não tenho a certeza, por Pá, isso é que perguntar. pode ter algum problema físico, já não me recordo. Agora a questão aqui é simples. Acho que o Farioli teve muito bem. A única crítica que se pode fazer ao Farioli, na minha opinião, é pronto, as substituições, mas eu acho que todas as substituições fazem sentido. Os jogadores é que não entraram bem e não fizeram o trabalho deles. Esperava uma superioridade do William Gomes perante o Dal, que não existiu. O Borja Sainz também não... O William Gomes, neste momento, tem mais mania do que bola. Estás picado. Não estou picado, Estás mas picado. Porque Tens eu tenho noção? visto em seco antes de dizer essa frase. é uma coisa. No final do jogo em Alvalade, Foi. no final do estás jogo em picado. Alvalade, no final do jogo em Alvalade, Estás pouco. os Super Dragões até ficaram lá, acho eu, em Alvalade. Acho que foram 8 horas para o William Gomes fazer fintas e jogar um bocadinho à bola, porque aquilo com o Maxi foi muito complicado. E eu digo-te sinceramente, ele fica picado com a marcação do Maxi, entendes? E é aquela coisa do ego contra ego, e tem várias vezes maneira de resolver o lance com os colegas, e mete-se na toca do lobo porque quer. Por uma questão de ego, não é por mais nada. Eu percebo a confiança que um extremo tem que ter, mas a inteligência que um extremo tem que ter também tem que se perceber. E há ali uma escassez de inteligência em imensos lances no Porto. Atenção que o Porto desequilibra muito mais o Sporting em Alvalade na primeira parte do que o Sporting desequilibra o Porto. A pressão alta do Porto foi sempre um problema para o Sporting. O Porto entrou muito melhor. O Sporting não jogou nos primeiros 15 minutos em Alvalade. Teve muita dificuldade em sair. Muita dificuldade. Não estou a dizer que saísse mal. Portanto, a ideia de como iria sair não era má. Mas não conseguia fazê-lo. Mas a ideia estava lá. Atenção que isto é muito importante para o jogo de Braga, porque nem sequer havia ideia. Portanto, aí já estamos a falar de problemas cerebrais do treinador, certo? Portanto, a questão aqui é simples. O jogo do Porto na Luz é uma gestão do Farioli, é um mérito do Farioli bruto relativamente à gestão que faz com o jogo do Sporting, ao meio campo que ele poupa. Nós No jogo do acertámos quase todos Sporting. aqui. Eu tinha falado no Fofana, que nunca tinha sido titular, Sim, foi. Tu sim. falaste no Mas Moffi sentar o e Frollo não acertaste estávamos a também, contar. achei. Sentar o Frollo, ninguém disse, acho eu. Que o Frollo não jogava. Não, eu Estava a levantei, contar. eu levantei a questão, mas acho que ninguém. Acho que Acho ninguém que estava à espera. Frollo não jogar, acho que ninguém... Yeah. Acho que essa é a grande surpresa. Sim, o Mora, pá, pelo Gabri Veiga, já aconteceu várias vezes na E Liga jogou Europa. em Alvalade? É para o isso, campeonato. é isso. Jogou em Alvalade para o campeonato e foi dos melhores em campo na primeira parte. Portanto, eu continuo na minha, para fechar, na minha opinião... Não, acho que o Zaidu foi mesmo a opção técnica. Para fechar o Ele Benfica-Porto, não jogou eu por acho causa que o disso. Porto mereceu ganhar, aceita-se o empate, como é óbvio, parabeniza o coração do Benfica e a luta do Benfica e a busca do Benfica. Mas não achas que foi um pouco consentida? Não, eu acho que é o estilo Acho- do Porto. Pois, Acho que é o estilo isso, do Porto. é O isso. Porto é uma equipa confortável de defender. É a melhor equipa que eu já vi nos últimos 10 anos, provavelmente, em Portugal, a ganhar 1-0. Portanto, porque é perigosa. Aliás, o Neste Porto, caso estava a ganhar 2-0. não fui eu que disse. O Mourinho disse que o Porto estava mais próximo do 3-1 do que do Benfica do 2-2. Sim. Portanto, E esteve próximo do 3-0. Mais próximo do 3-0 do que o também Benfica do do 2-1. 2-1. Portanto, Sim, sim. eu continuo na minha. O Porto merecia ganhar e ficava já isto limpo e eles metiam já as cadeiras nos aliados e uma pessoa, benfiquistas e sportinguistas,
há que A saber lutar mamar. pelo segundo. Pá, eles são melhores, merecem, e um tipo tem que os deixar passar, porque a verdade é que quando as nossas equipas têm que se insurgir e se manifestar e se impor, não o conseguem fazer. Não o conseguem fazer, fazem toda a gente acreditar, porque não são equipas paupérrimas, não são equipas super fracas, hiper fracas. Estamos a falar de duas equipas que passaram a primeira fase da Champions. Temos duas excelentes exibições contra o Real Madrid em 3 jogos do Benfica no último mês, certo? Temos um Sporting histórico no top 8 da Champions e não sei o quê. Agora vamos lá ver com o Boda, ou não sei o quê. Como é que é? Querias dar a segunda parte já toda da a gente oração, chama não? Boda. Eu, o Bodoglim, tenho medo do Bodoglim. Tenho medo. Principalmente porque neste jogo da primeira mão. Não, pá, eu gosto muito do Inter e o que eles fizeram na Itália. O pessoal fala do fator casa deles, que toda a gente sabe que é incrível. Sim. Se vocês vissem o jogo com o Inter em Milão, é que o Inter podia estar a ganhar por 5 e a bola não entra de maneira nenhuma. E eles vão lá 2 vezes, mas não é 2 vezes sem querer. É que eles sabem o que é que estão a fazer. Sim, sim, e depois tem uma qualidade na definição do passe e do remate em que o guarda-redes não está lá todos da baliza. É golo, acabou. É remates cruzados, tensos, de primeira, não sei o quê. Eles são malucos, pá. E tem lá jogadores que eram titular no Sporting. Ao contrário do Braga, que tínhamos discutido a semana passada e depois foi o que foi. Já lá vamos. Tem ali 2, 3. Portanto, aqui, até te digo, era o Porto tinha ganho aqui, enterrava o Benfica, enterrava o Sporting neste fim de semana e era merecido pela falta de ambição e da falta de qualidade técnica do treinador do Sporting e pela falta de qualidade que a equipa teve do Benfica a apresentar-se na Luz. Não pode nunca na vida cometer aqueles erros defensivos na primeira parte. Nunca na vida. Uma equipa que precisa de ganhar o jogo. 2 lances. Estar a levar 2-0 nos primeiros 40 minutos e de forma justa, com erros crassos, num jogo daquela importância, não pode ser uma equipa campeã. Desculpa, não pode. Não pode. E o próprio Mourinho já assumiu que seria muito difícil. Porque lá está, É não depende do praticamente um Benfica. milagre. Quando Sim. alguém pergunta ao Benfica isto, ainda acreditas no título? Não é no É que o Benfica em segundo si. lugar ainda depende do Aí Benfica. depende, Agora, sim. E o gol do Barreiro, a verdade é que, olhando friamente, e custa-me olhar desta forma, porque a ambição é sempre o primeiro lugar, mas o gol do Barreiro veio deixar esse segundo lugar bem mais aberto. O Benfica continua a depender de si graças a esse gol. Se tivesse perdido, não dependia. Não esquecendo que tem que ir a Alvalade ainda. Sim. Ou seja, o Benfica precisava de ganhar em Alvalade e Ainda esperar que o recebe o Sporting Braga. escorregasse em mais algum jogo. Exatamente, ainda joga com o Braga. Esse gol do Barreiro pode ter sido importante desse ponto de vista, exatamente. Agora, só para fechar, Sim. perguntar se o campeonato está entregue é perguntar se alguém acredita que o Porto vai perder pontos em 2 ou 3 jogos em 9 que faltam. Tá bem, Eu acho que isso é muito difícil. se o claro que Porto Mourinho vai tivesse responder que ganho, é difícil. estávamos a dizer que estava entregue. certo. Pronto, e o meu ponto é esse. Se o Porto tivesse ganho, Fizeram mais estava jogos em entregue. 9. Se o Porto tivesse ganho, estava entregue. Certo? Estava a 6 do Sporting, né? E a 10 do Se o Benfica. Porto tivesse ganho. Sim, se o Porto tivesse ganho, o Benfica tinha menos 1 ponto e o Porto tinha 2 pontos. Ficava a 7 o Sporting e a 10 do Benfica. 7 e a 10. 7 e a 10, ficava com 69, Não. o Sporting tem Não, 62. ficava a 6. Ficava a 6, porque o Benfica ia ficar com menos 1. Tens de tirar 1 ao Benfica. Exato. O Sporting não está a 4. Tens que somar Calma, 2 se o ao Porto- Porto. tens Se o que somar Porto 2 ao ganhasse, Porto. bem. ficava com Agora o jornalista a 68. fazer Olha a contas. matemática. Ficava Agora com é que vai 68, mais 6 que o Sporting. Pronto, não é E o mais Benfica 7. ficava Não, a mais 4. 6. Então E o mais Benfica 6. ficava- Pronto. E ficava a 10 do Benfica e a 10 6 do ficava- Sporting. Estávamos o Benfica aqui a ficava a 4 do dizer, Sporting. e estávamos aqui a dizer que estava arrumado. Sim. Tendo em conta que Benfica e Sporting ainda jogam um contra o outro, a verdade é que estava arrumado. E o Benfica ainda tem o Braga. Estava arrumado. Agora, a questão é simples. O Porto merecia ter ganho aquele jogo ou não? Portanto, no final da época, quando os virmos lá a saltar nos aliados e não sei o quê, é lembrarmos destes momentos. É lembrarmos destes fins de semana, destes momentos. Os Sportinguistas, então, não é só este jogo, com o Braga. Porque não foi só este jogo. Porque só uma equipa extremamente competente a ganhar 1-0 e que se deixou empatar. O Porto, esta semana, deixou-se empatar a ganhar 2-0. Mas foi má a ganhar 2-0? Não. Foi inferior ao Benfica a ganhar 2-0? Não. E foi inferior ao Benfica a ganhar 2-1? Não. Deixou-se empatar. Acontece. Não é o empate. Entendes? Não é do género, ficas aziado porque te empataram aos 90. Então, mas quantas vezes é que eu já ganhei aos 90? Quantas vezes é que eu já disse aqui? Muitas vezes o Sporting merece estar a ganhar aos 50, aos 60, aos 70, aos 80 e a bola não entra. E depois a gente ganha aos 95 e a malta vem dizer ganda sorte. Não, ganda azar só termos marcado aos 95. Porque a gente já devia estar a ganhar por 2 antes dos 80. E a bola não entrou. Porque o guarda-redes isto, ou porque falhámos aquilo, ou não sei o A quê. questão da sorte é... Não entrou nos 50, nos 70, nos 80 e entrou aos 96. Está bem, mas isso não é sorte. Podia Isso não não é ter sorte. entrado, amigo.
Podia não ter entrado. Tá Eu bem, percebo, há é que jogos- eu percebo o teu ponto. Eu percebo. Mas Há eu sei jogos- que também percebes mas, o faz meu. parte, mas os minutos estão lá para se marcar golos. Claro, não interessa. ninguém está a dizer que não. O Porto marca golos aos 10 segundos. A questão aqui é simples. O Sporting é uma equipa fraca a ganhar. É uma equipa pouco ambiciosa. E pior, tem debilidades táticas. Porque tem. E o reconhecimento das debilidades táticas está lá por parte das pessoas que ouvem o treinador a falar na conferência de imprensa. E mais grave é que não está lá na boca do treinador. Isso é gravíssimo para mim. Para mim é gravíssimo. Acaba por ser inadmissível. Olha uma coisa, antes de irmos ao Braga Sporting, O homem já está lá com o pé, não sei. Não queres ir para o Porto porque primeiro? ele já está lá com o pé. Não queres ir ao Porto Sporting primeiro para fazermos o ponto para os adeptos do Porto seguirem o fio do Porto Sporting? Do Sporting Porto? Antes de mudarmos de jogo, Pois, acho que faz bem. eu quero fazer o melhor 11 do Clássico. O que é que vocês acharam que foi o melhor 11 do Clássico? Eu vou perguntar-vos por posições e vocês vão dizer este esteve melhor, este esteve melhor. Ok? Malta que esteve a ver o jogo também pode participar, como é óbvio, nos comentários, seja no Spotify, seja no YouTube, nas redes sociais, onde quiserem. Turbino Diogo Costa. Sim, os dois sofreram 2 golos, mas acho Diogo que o Costa. Turbino Diogo teve Costa. mais culpa nos golos do que o Diogo. Sim, o Turbino comete um erro no primeiro gol. Não é Eu- um frango, mas é um erro. Diogo- Tecnicamente era E o obrigado Diogo a fazer Costa faz melhor. uma defesa. O Diogo quer dizer, é Aquele uma... desvio O do Turbino Martins. também faz uma grande defesa Oh, ao remate do Gabri Gabri Veiga. Veiga. Sim. Sim, mas está bem, mas vamos Diogo Costa, como é óbvio. Certo. Alberto Costa, Dedic. Fazem os É que dois. o Alberto teve algumas dificuldades com o Sheldrup. O Dedic também teve algumas dificuldades com o Piatuzewski. Mas eu diria para mim, o o Alberto. Alberto teve um bocadinho melhor ofensivamente do que o Dedic. Eu acho que o Alberto ganha porque está numa equipa melhor montada, que encaixa melhor e que domina o jogo. É diferente. Sim, e o Dedic ofensivamente Vai ser costuma muito ter difícil. aquela Este 11 vai ser característica. muito difícil para o Benfica, pá, porque o... Então, claro, a maior parte do jogo É verdade. foi a perder. Então, Diogo Costa e vamos a Alberto Costa. Tomás Araújo ou Bednarek? Benarek. E os centrais do Benfica estão ligados aos golos sofridos, né? Acho que é óbvio que é Bednarek e Kivior. Então, Otamendi e Kivior? Para mim também é Kivior. Também é impossível. Só se for para fazer... E nem é tanto pelo segundo gol, é mais pelo primeiro, para mim. Dal ou Martim Fernandes? Martim Fernandes, 200%. Só que lesionou-se, coitado. Mas Martim o Dal Fernandes também faz um bom jogo. É que não o Dal foi faz nada um- mal. o Mas, Dal o, faz mas um- o Martim Fernandes estava a jogar muita bola na primeira parte. Também. Verdade. Ganhava os duelos todos. Mas o Martim Fernandes perde aqui em comparação com É uma os grande minutos. surpresa para mim. Eu pensei que ele precisasse ser Só emprestado. que ele faz o jogo todo. Sim, Ele eu lembro-me parecia estar dessa tão conversa abaixo. aqui. Ele parecia estar tão abaixo do Alberto Faz um grande jogo. no início. Martim Fernandes. Pá, impressionante. Grande jogo. Ganhou forma depois Acabou da por não lesão. substituir o Alberto e complementa tanto à Tem esquerda. momentos estúpidos, de miúdo, aqueles segundos amarelos, já foi expulso. Sim. O pessoal lembra-se Sim, disso. sim, Já sim, teve sim. momentos estúpidos. É miúdo. Tem que melhorar em algum aspecto, na alguma leitura, na abordagem aos lances e tal. É chavalo, é miúdo, não há hipótese. Está feito um jogador muito acima do que eu estava à espera. Mas Cresceu Martim muito. Fernandes ou Dal? Não, Martim Fernandes. Tu. Custa-me porque o Dal fez, para mim o Dal foi dos melhores do Benfica, mas acho que o Martim teve acima, claro. É normal, então o Porto teve a ganhar o jogo quase tudo. Não tens hipótese, vais ter que dar É isto, tudo. Agora vais meter o quê? Eles- Rios, Barrenetxer. Eles- Aí perdem todos. Enzo ou Alan Varela? Não tens hipótese, Não há é tudo para o hipótese. Porto. É tudo para o Porto. Porque mesmo o Sheldrup, que para mim foi o melhor do Benfica, bate-se com o Levas com o Piatuzewski, Piatuzewski, que é lixado. que também tem aquele lance, pá, que O é Sheldrup foi espetacular. MVP do jogo. Sim, mas lá está, mas mesmo com o E o Piatuzewski... Piatuzewski foi substituído também. Mas se calhar em termos de extremos, os dois melhores foram os esquerdos. O Piatuzewski e o Sheldrup. O problema é quando tu vais para as substituições, porque quando Pois. tu vais para as substituições, aí o Leandro já está acima do Fofaná, o Ivanovic... O Luque Bacchio tem está acima do O Luque Bacchio William está Gomes, muito acima do Borja ou Sainz. do Borja Sainz. Quando vais às substituições já dás tudo ao Benfica. Mas não dou de mérito ao Farioli, dou de mérito aos jogadores que entraram muito mal. Sim. E também mérito ao Benfica, que dificultou o jogo ao Porto. Não há Claro. dúvida. Ele coração, substituições Então, foram o Benfica coração teve. então a única posição que pode, a partir do meio campo para a frente, a única posição pode ser Denis Gulpavlidis. Acho que nem um nem outro tiveram Nem um um nem jogo outro. espetacular. Yeah. Não foi um jogo espetacular nem um nem outro. O Pavlidis também poucas vezes teve a bola e poucos lances teve também para fazer golo. Mas não está em forma, o Pavlidis está em baixo. Não é de agora, não é de Claríssimo. agora. Não é de agora, é. Mas não está em baixo forma. Mas o Denis Gul também não... Também não teve um grande jogo. Eu trabalha acho mais que o melhor sem debate bola até é do o que com a Sheldrup bola. e Piatuzewski, porque Não, foram não, dois não. jogadores Eu que, de meto facto, os dois. Eu meto os dois. de facto, Eu tiro tipo, Prestiani
tiro Tiveram um grande William impacto no Gomes, jogo, os dois. eu tiro o William Gomes, Foi o tiro PP. para este ano e meto Foi os o dois, PP, os dois desculpa, depois é que entrou o William Gomes, eu meto os dois extremos esquerdos titulares, porque queria meter o Sheldrup no 11, porque senão este desafio, Então, vais ter que dar tudo ao Porto. Meio E campo nas a substituições Porto. quase tudo ao Benfica. E ao ponta de lança, metes o Ivanovic. Entra, assiste, vem olhar para o banco enquanto E volta com para o toda meio a campo. crítica, e com toda a crítica que anda em cima dele, continua a ser um jogador que não tem ritmo, que não tem tempo, que não tem confiança em cima. Mas não entrou para extremo esquerdo desta vez. Mas também já entrou com um jogo partido. Nós também temos que olhar para o jogo em que os jogadores entram. Nuno, não pode ser tão mau como o pessoal pinta. Não pode. Ele Eu não acho que carregava seja. o Sangue Iloase sozinho. Eu não O acho que Sangue seja Iloase não mau. era campeão há 70 anos, ou lá o que era a primeira vez campeão na Bélgica. Não estamos a falar aqui de um E Arthur ele Cabral nem de um carregava o Textet Sangue de Iloase todo. sozinho. De Ele todo. carregava ele não pode ser tão mau. Ele não pode ser tão mau. Ele tem 20 anos, tem pouca escola, pouca experiência, vem do campeonato belga e não tem espaço, não tem minutos, não joga no lugar dele, não tem entrosamento, não tem nada. Sim, o próprio Mourinho já disse numa das conferências de imprensa anteriores que extremo esquerdo não é a posição de todo que mais o favorece. Ele não consegue. De Ele longe. com o Pavlidis ainda ninguém conseguiu cozinhar ali uma coisa que funcione verdadeiramente. Eu acho, Ele com o Pavlidis. eu acho não- que a grande oportunidade que ele terá será quando o Pavlidis for efetivamente vendido. Ou for para o banco para descansar, para rodar um bocadinho e tal, e lhe derem um bocadinho. Quando lhe fizeram isso com o Nápoles e funcionou muito bem. Sim, mas não foi tanto para descansar, foi mais Foi uma questão de estratégia. perfil. Sim, Pronto. perfil do jogador. Não quer saber? A Bem, verdade é que ele respondeu muito Então, bem. o 11 do Clássico é um 11 a Porto, É um 11 a Porto com o Sheldrup, com Não, dois não. extremos esquerdos e com um ponta de lança vindo do banco. que é o Ivanovic. Pronto. Ok. Não é que o Denis Gul tenha jogado mal, ou o Pavlidis jogaram. Pronto. Sim. Eu acho que o Denis Gul, sem bola, foi muito competente. Mexeu-se muito bem, trabalhou muito. E consegue ligar qualquer coisa com os colegas, coisa que o Moffi ninguém consegue ligar com ele. Mas o Nós Moffi vimos isso em Alvalade. fez um bom jogo para o campeonato, antes da jornada com Não o fez Benfica. nada, pá. Não, entrou isso no bem, podcast entrou bem. anterior. Não entrou nada, pá. Entrou. Não entrou. Vai ver o podcast anterior, estávamos aqui Vai ver o sentados. podcast anterior. O podcast anterior eu disse aqui o que aconteceu em Alvalade. Ninguém consegue encontrar o Moffi. Tipo O que eu- Moffi mexe tipo mal. que eu não estou O aqui. Moffi chega a correr para o pé do Mora. Como quem diz, Mora, precisas de ajuda. Como se ele achasse que o Mora ia perder a bola. Mas estão dois em cima do Mora. Oh, Tony, não te preocupes, meu. Ele para perder a bola tem que arriscar. Se ele não arriscar, a bola tem cola nos pés. Aquilo não vai sair dali. E o Moffi ia ir para o pé dele. E oh, puto, não é para o pé dele. Foge dele, que ele encontra-te. É ao contrário. Desculpa, os jogadores levantam a cabeça e encontram-se todos, menos o Moffi. No jogo contra o Aroca, o Moffi faz o 3-1, num jogo que estava partidíssimo por causa do 2-1. O Moffi não conseguiu ligar a nenhum colega ao jogo inteiro. E o Porto vai-me para Alvalade, mete-o a titular, Farioli, podcast 0, e joga com menos 1. Pá, por mim está bom. Jogar com menos 1 em Alvalade está top. Ainda para mais num jogo em que a pressão alta funcionou, em que o Sporting começa a jogar com 15 minutos de atraso, em que os desequilíbrios foram maioritariamente criados pelo Porto, tanto à esquerda como à direita. Na primeira parte, o Porto desequilibrou muito mais o Sporting do que o Sporting conseguiu apanhar o Porto desequilibrado. Portanto, e estás a jogar em Alvalade e o Porto é que estava a descansar jogadores. E o Porto jogou com menos 1, que foi esse Moffi. Sim. Desculpem lá, portistas, mas a gente no podcast anterior, eu falei, pessoal, mas o Porto, no 1 igual, encostou o Aroca e não sei o quê. O Porto jogou mal 1 igual, criou pouco, foi uma equipa ansiosa, a centes atrás de centes, a fazer aquele chuveirinho, como se dizer, era a expressão que me estava a faltar, aquele chuveirinho típico, demasiado cedo no 1 igual, certo? Entra mal na segunda parte a ganhar 1-0, mas pior foi no 1 igual. Porque o Aroca é que se encosta. Aquilo que o Porto queria não cheirava a 2-1. E o penalti caiu do céu. A gente discutiu aqui o penalti, mas caiu do céu. Agora, a questão é, o Moffi ainda não se consegue ligar com os colegas. Sim, ainda não. E pior, é que ele também tem pouco ritmo porque vem de lesão. E custou um balúrdio. Portanto, compras um jogador que nem sequer no início estava a jogar. Nenhum dos dois pontas de lança era para ser o titular. Verdade seja dita. Bem, ele teoricamente Estamos a falar já do- viste? Então, mas estamos a falar espera aí, do mas terceiro e da emprestado. quarta opção. Moffi. Então, mas o Moffi não foi mais caro que o Ivanovic? O Moffi foi emprestado. E quanto é que lhe pedem? Para Moffi comprar? está emprestado. Esse valor não tenho presente, mas posso chega, procurar. o valor de mercado vai roçar os... O valor de mercado valor são do 9 Ivanovic. milhões. São 9 milhões. Vais ver que vão pedir o valor do Ivanovic. Se ele pinga. E a questão é, que incremento é que ele vai dar à equipa se ele não tem qualquer tipo de ritmo? É o barrete de contratação do Porto. O Porto acertou nas contratações todas, menos naquele. Acertou em todas.
É impressionante. Acerta em tudo. E até parece que acerta na do Mofi. Porquê? Porque vem a lesão do Samu e, mano, estes tipos acertam em tudo. Agora compraram-me um ponta de lança. E do De Jong? Mas o De Jong já sabia. Já se sabia. Portanto, aliás, eu até acho que Mas o depois Mofi... teve um retrocesso. Certo, mas o retrocesso já se sabia, né? E eles, ok, se calhar precisamos de um ponta de lança por causa do De Jong. E precisavam mesmo. Porque depois vai o Samu também. Pronto. Mano, como é que é possível? Este planeamento, isto é perfeito. Mas aquele jogador não me convence de maneira nenhuma. E aquele jogador, vindo de onde Não vem... custou nada ao Porto. O empréstimo não custou nada ao Porto, mas tem uma opção de compra de 8 milhões. Pensei que fosse mais Com uma caro. variável de 250 mil. Pensei que fosse mais caro. Eu pensei que fosse um O Ivanovic tipo é para bem passar... mais caro. Mas é uma cedência a custo zero. Mas eu não desgosto do Ivanovic. Pá. Eu também não. E ouço muita crítica. Mas pronto. Mas também percebo a crítica. O problema é que existe uma estrutura toda à volta do jogador que não está a ajudar claramente. Pode ser por culpa ou não da estrutura. Agora, o Mofi eu pensei que fosse mais caro. Aliás, eu tinha a informação que tinha sido mais caro. A questão é que pode ser a informação errada. Braga Claramente. Sporting. Mas ainda assim, as dúvidas estão lá e o Denis Gould é claramente titular do Porto. Este tipo Neste não senta, momento, sim. não Neste senta o momento, sim. Denis Gould de maneira nenhuma. Não senta o Denis Gould de maneira nenhuma. Neste momento, acho que não. Não tem hipótese. Não pode O ser. Denis Gould é claramente o titular do Porto a ponta de lança, pelo menos para já. E duvido que isso em 10 jogos ou 9 jogos que faltam, isso muda. Não estou a dizer que a rotatividade não exista por causa da Liga Europa. E Por causa da Liga Europa, mas este Mofi não convence de maneira nenhuma. Agora, em relação... Vamos ao Braga Sporting e não fomos ao Braga eu Sporting. queria ir ao clássico. ao O clássico da taça. na taça só muito rápido. Fazemos a ligação com o Porto Muito e depois rápido, pegamos o então. Sporting e fazemos a Muito ligação. rápido, então. se faz Depois temos a segunda parte. E a segunda parte é diferente. O Sporting joga mais à bola, o Sporting desequilibra, o Sporting ganha praticamente todos os duelos individuais e eu não percebo o que é que são as substituições do Porto. Porque isto para mim é uma parvoíce. Quer dizer, é que tu metes o Borja Sainz, metes o Fofana, metes o Moura, nada funciona nas tuas substituições na Luz, mas em Alvalade estás a meter o Gabri Veiga, estás a meter o Frohold e não funciona nada também em Alvalade. Piatuzewski, Denis Mas Gould, nada funcionou. Kivior. Nada funcionou. Nada. Porque o Bednar é que saiu delusionado. Não há uma substituição que funcione. Não há. O Porto não melhorou com nada. Entra o Frohold do jogo, cuidado, que isto já não estava muito simpático para o Sporting na primeira parte, isto ainda vai ficar pior. Não vai. O Sporting pega no jogo, ganha no meio campo, ainda teve bastante infelicidade na entrada do Simões, porque o Simões entrou completamente desconectado, não lhe saiu nada bem o jogo. Não entrou nada bem. Pote Mas também não entra assim. Epá, mas o Sporting tem um semblante muito positivo na segunda parte. Tem uma capacidade diferente de sair no primeiro processo de construção, tem uma capacidade diferente de apanhar o Porto em contrapé, consegue antecipar-se nos lances do meio campo, não é? E apanhar aquele Porto na transição. Não é? Porque quando eles passam do 5-4-1 para o 4-3-3, eles perdem a bola várias vezes nesse momento de transição. Aliás, eu não lembro de nenhuma grande oportunidade de gol do Porto na segunda parte. Uma assim flagrante. A bola ao poste do Varela ainda é na primeira. É. É na primeira. Ainda é na primeira. Acho Bom que sim. remate do que sim. Varela. Bom Também acho remate. que sim. E bate quase por dentro do poste. Bate na parte já É interna do complicado, essa bola ia lá para dentro, é um bom remate. Mas eu acho que o Porto desequilibra mais o Sporting na primeira parte, pressiona alto, coisa que o Sporting não fez muito bem, fez ali 10 minutos na segunda parte em que a pressão alta do Sporting funciona bem, mas regra geral, a pressão alta do Porto fortíssima, com os 5 homens a dificultar, a tirar imenso tempo de jogo ao Sporting. Também houve muitas paragens na primeira parte, houve quase 10 minutos de compensação numa primeira parte, não é normal. Um jogo Sim, quente. sim. Muito quente, e depois tipo com... Este na Luz também foi quente. Não, mas não se compara. Era uma destas? Ou não? O Soares fez assim. Mas estava a esticar os dedos. Era uma câmara destas ou não? Se calhar era uma Jogador câmara de maior. CS, mano. Jogador de CS. Estava a aquecer os dedos já em pleno clássico, estava a aquecer os dedos. Eu lembro uma vez o Enzo Pérez também aqueceu os dedos dessa forma. Exatamente. No jogo esse depois não jogou, mas pronto. Exatamente. São outros 500. Mas a minha avó dizia que quem diz a verdade não merece castigo. Atenção. Olha, mas o Enzo... Olha que a velhota... Está bem, mas ali o Soares, a verdade é que tinha razão ou não tinha razão? É que olha, se seguíssemos a tua lei... A entrada do Alberto. Estamos a falar Estamos a falar para quem não está a do, seguir, amarelo, do possível segundo amarelo do Alberto. Se para quem não usássemos está a a tua seguir. lei, que tu já falaste aqui várias vezes, de anular um dos cartões amarelos. um dos cartões amarelos mal dados, o Alberto não devia ter cartão amarelo naquele lance. concordo contigo. Agora, e para mim não devia ter no primeiro e devia ter tido naquele. Certo. Mas o problema aqui... O Soares é que, não fez assim no primeiro. Repara, eu fui criticado por muitos sportinguistas e por muitos benfiquistas na minha análise do penalti do Porto, na semana passada.
que eu disse aqui, que assumia perfeitamente o penalti. Há duas interpretações, o árbitro fica com a noção de uma delas, Fofana. do Fofana. E eu aqui disse, foi no podcast passado, que entendia perfeitamente que com o árbitro a apitar, atenção que é um lance dificílimo com VAR, Certo. a partir do momento, dificílimo com VAR, com 37 câmaras em câmara lenta. Se o árbitro dificílimo apita, é perfeitamente respeitável. Estamos a falar do dificílimo com 70 câmaras em câmara lenta e não sei o quê. E com o árbitro a apitar, e claramente com um lance dúbio, com uma interpretação dúbia, que foi dada por todas as pessoas que interpretaram o lance e que disseram que não era penalti, mas que há uma interpretação que aponta para o penalti e outra que não, Sim. mas parece claramente não ser, blá blá blá. Eu também achava, percebo perfeitamente não seja, mas deixei passar completamente o lance. Mas neste jogo, a conversa já é outra. Porque o pessoal queixa-se de uma potencial falta no PP, certo? Antes do gol. O pessoal queixa-se de uma mão do Maxi, que vem de um ressalto do corpo do próprio Maxi. Há uma lei para proteger o contacto na mão se for ressalto no seu próprio corpo. Uma lei que por acaso António Silva não pôde dar uso no jogo com o Casa Pia na Luz. Mas isso, Atenção. o bola bate-lhe no peito e vai para o certo, braço. mas nem sempre não é mão. Ok? Existe Certo. uma lei para proteger a mão. Pode ser ressalto e ser mão na Mas mesma. eu lembro, tu próprio disseste aqui, nesse caso no Benfica Casa Pia, que não era penalti lá. Pronto, mas seja como for, a lei está lá para proteger o jogador que vai com a bola na mão se for ressalto no seu próprio corpo. O jogador Pois, não tem... é isso. Mas, regra. atenção, não é bem regra. Há outro é igual, para com o proteger. Fofana. Pronto. A questão aqui é... Julgou que foi na Tudo taça bem, também. tu certo? tens vários lances. Tens o lance da agressão, ou potencial agressão, que foi muita gente disse que é agressão, inclusive a comunicação oficial do Porto diz que é agressão, claro, do Luís Soares ao Bednarek. Assume-se inclusivamente que é nesse lance que ele fica no chão durante vários minutos que ele possa ter partido as costelas. Na altura falava-se partir as costelas, depois já se falava só de um traumatismo e não sei o quê. Eu já parti costelas e acredito numa coisa, sais num momento. Não continuas a jogar 5 minutos para ver se dá, porque nem sequer consegues respirar. Eu, pelo menos, quando parti as minhas, foram 4 e parecia que estava a respirar por uma palhinha. Acredita, nem em pé me metia, quanto mais andava, esquece. Agora, a questão Não, é... Tanto que ele depois jogou. Jogou Pronto, agora mas com o depois há Benfica. outro contacto com o Diogo Costa. Pá, houve muita coisa que diz que disse. Eu, o lance do Soares, acho que é impossível de haver expulsão em jogo corrido. Dar a expulsão em jogo corrido é praticamente impossível. Apontar ao árbitro é muito difícil. Mas o VAR pode intervir e há a coisa de... É claramente uma falta antidesportiva. Há um amarelo por mostrar, óbvio. Mas pode ser agressão ou não. Percebo quem acha que possa ser agressão. Eu acho que, na minha opinião, não é agressão, mas que é claramente uma falta antidesportiva, que quer ir ao jogador e não ao... Quer magoar o colega. Eu não quero parar o jogo, porque o Fresneda estava no chão, ainda de um pisão claríssimo, que o árbitro não viu, pronto, tudo bem, mas ele quer parar o jogo. Vimos várias... Olha, no Inter... Mas há formas Inter- e formas de parar o jogo. Sem dúvida. Por isso é que A eu disse questão que é é magoar o colega, antidesportivo ou agressão. É a grande... Antidesportivo é de certeza, agressão há pessoas que dizem que sim, houve árbitros que disseram que não, e a mim também não me parece uma beca farfetched. Em jogo jogado é impossível para o árbitro. Eu acho que é impossível de sacar um vermelho aí. Reparem que eu não suporto o amigo Cláudio, certo? A gente já falou aqui do nosso amigo Cláudio, eu acho que dá uma altura até que ainda não estavas aí, ainda estava aqui com o Afonso. Portanto, eu conheço aquele árbitro gingeira e não perigoso. compreendo. Não, eu conheço Deste o aquele. toquezinho dos óculos. Eu aquele sei, Preparaste-te. aquele eu sei, entendes? Tu podes discutir uma data de coisas e proteger o árbitro numa data de coisas. Na mão do Maxi podes protegê-lo. No toque no PP podes protegê-lo. Na expulsão, ou potencial expulsão do Soares, que se fosse expulso eu também não dizia nada, podes protegê-lo. Aliás, aí eu acho que ele tem toda a proteção. Eu acho que em jogo jogado é impossível dar aquele vermelho. Acho que nenhum árbitro. O primeiro amarelo do Alberto, que muita gente levanta para cima da equação de dizer que não é amarelo, não é amarelo na repetição. Em jogo corrido parecia amarelo claríssimo. Eu não sei se vocês tiveram a noção de ver em jogo corrido e não na repetição. Parece amarelo claríssimo. Toda a gente pensava que era amarelo, correto? Não, vê-se perfeitamente em jogo corrido. Se virem o lance, o desafio-vos, eu vi o lance em jogo corrido Também. voltei a eu mostrar também. em jogo corrido e parece claramente amarelo. Parece claramente, e depois tu vais ver na repetição e ele toca na bola um bocado antes do contacto e tal, e o amarelo é completamente despropositado. E tu chegas para o segundo lance e agora tu tens um problema, é porque é que ele não mostra o segundo amarelo ao Alberto. Pronto. E agora a questão é esta: porque é que ele não mostra o segundo amarelo ao Alberto? Agora é preciso uma resposta aqui. Eu percebo o teu ponto, porque não é por ponto. dizermos que o primeiro foi dado injustamente que isso Que eu- influencia a opinião do árbitro no segundo lance. Claro. Porque foi, eu comecei este tema assim,
Para mim o primeiro não era amarelo, o segundo era. Eu também acho que não. Mas isso não influencia a decisão Um do árbitro. erro não limpa outro erro. Não, O árbitro não sabia que deu mal o amarelo. Ora, esse é que é o problema. Porque influenciava se fosse de uma parte para a outra. Em que ele tivesse a informação no intervalo, por exemplo, que tinha mostrado um primeiro amarelo e ele fica condicionado do género. Ok, o primeiro amarelo foi mal mostrado, tem que ter alguma cautela no segundo. Portanto, se ele tem essa informação. Há quem diga que foi o VAR que avisou que o amarelo foi mal dado. Isso não está no protocolo do VAR, isso não pode acontecer. Não está no protocolo do VAR. O VAR não tem direito de afirmar, de avisar, olha, vê lá que o teu primeiro amarelo no Alberto foi mal mostrado. Não pode. Isso, o protocolo do VAR tem que ser respeitado. O VAR não comunica nesse aspecto. Não faz uma revisão de demonstragens de cartões amarelos durante o jogo. Isso não existe. Portanto, ele acha que o primeiro amarelo foi bem mostrado. Portanto, essa coisa do é que ele acha que tem dúvidas e não sei o quê, olhem que isso é praticamente impossível. Ele mostrou o amarelo porque achava que era amarelo e se virem o jogo em lance corrido, parece amarelo, o árbitro até vai a correr já de amarelo na mão. Ele tem a certeza que é amarelo. Não há dúvida nenhuma. Ele apita e vai a correr já a tirar o cartão do bolso. Portanto, ele sabe que é amarelo ali. A questão é, porque é que ele não mostra o segundo? É a grande questão que se levanta aqui. Porque, eu já disse, cuidado com os 50-50, com os 60-40, cuidado com isso tudo, deixem o clube de parte, deixem a camisola de parte, deixem os minutos de jogo e os resultados de lado. A gente tem que dar sempre a margem de erro, uma margem de dúvida, os tipos de interpretação, interpretar de uma maneira, interpretar da outra, analisar as dificuldades dos lances, a expulsão do Suárez, que muita gente vai dizer que é para expulsar, nem sequer é responsabilidade do árbitro, é claramente lance de VAR. Portanto, nem estamos a falar desse tipo. Isso é outra conversa. Porquê é que ele não dá o segundo amarelo ao Alberto? Ele não dá o segundo amarelo porque comete um erro, claro. Para mim, a única resposta só pode ser esta. Comete um erro, claro. Comete um erro, claro, não em era vez uma de dar falta com gravidade suficiente para dar o segundo amarelo poucos minutos depois de ter dado o primeiro. não. O que é que ele marcou? Deu canto? Ele marcou o canto. Sim. Ele não dá o segundo amarelo porque inventou um toque na bola. Agora vai ver ao lance se é possível inventar um toque na bola naquele lance. Se ele não toca na bola, que foi a interpretação do árbitro, e a bola já está fora antes do toque, não é falta, mas é amarelo na mesma. A lei diz que falta com a bola fora do campo, não é falta, mas a demonstração do cartão amarelo tem que lá estar. A única maneira dele não expulsar o Alberto naquele lance é encontrar um toque na bola. Ele inventou um toque na bola, aquele árbitro, para não expulsar o Alberto em Alvalade. Isso é um árbitro encomendado. Pá. Estás a ver aqueles 60-40 e 50-50? Isso é perigoso. Pois, mas não é perigoso. Não é perigoso. Sentiste perigoso. Não. Aquilo é um árbitro altamente Perigoso. condicionado. Estou-te a dizer, aquilo é um árbitro altamente condicionado. Aquele erro é completamente inadmissível. É um erro de 100-0. A última vez que vimos um erro desta gravidade, desta magnitude, completamente imperdoável, foi o pisão do Mateus Reis. E não foi um lance do árbitro nem do fiscal de linha, foi do VAR. Foi a favor do Sporting. Então, o canto do Sporting. Que Sabes onde é que foi parar esse árbitro? Sabes onde é que foi parar esse VAR? Também é um erro claro e óbvio em que supostamente há um toque, não é? Qual? Não, desculpa. E é o toque da relva. Não percebi. Qual? O que dá o canto, o do Kenda. Nos Açores. Ok, mas ele aí foi traído pela trajetória da bola e é o fiscal de linha que marca o canto. E o árbitro também pode ser traído e a perceber se deve haver um toque do jogador do Porto e não haver. Não quer Sim, dizer a que seja... questão do Sérgio para ti é porque é que nos Açores foi traído pelo tufo da relva e aqui não foi traído, aqui foi encomendado. Não. Aqui, porque a bola está a 1 metro do contacto. Vejam a repetição. Não está, e ele dá-lhe o toque. Tá. Ele dá-lhe o Pelo toque menos para a meio metro avançar. está. Ele dá-lhe o toque para avançar Não está. E ele quando ceifa a bola já não está lá. Mas... Desculpa, o árbitro sabe as regras. O árbitro não pode ser estúpido para estar a apitar um Sporting Claro, Porto. óbvio. O árbitro não pode ser estúpido. O árbitro sabe as regras. Ele inventou um toque na bola para não o expulsar. É a única coisa que ele pode inventar ali. A falta é claramente para amarelo. Ainda está um portista a tentar perceber como é que o Alberto faz aquilo depois de levar um amarelo há 30 segundos. Ninguém faz aquilo depois de levar um amarelo há 30 segundos. Isso pronto. Certo? Isso é Pronto. certo. Portanto, Isso é quase. certo. Repara, não é certo. É que isto é quase um jogador do Porto a pedir para ser expulso. Certo? Porque o erro é crasso, é clamoroso, é às vistas, toda a gente, não interessa se vocês são do Porto, são do Benfica, são do Varzim, toda a gente viu o lance. É lance para segundo amarelo, claríssimo. A menos que o árbitro tenha visto outra coisa diferente. O árbitro inventou um toque na bola para não o expulsar. Curiosamente, é a única coisa que ele pode inventar para ele não o expulsar. E é uma coisa altamente difícil de ser credível. Porque não há toque na bola nenhum, nem sequer de perto.
Não há uma trajetória da bola que mude sequer, não há nada. Não há uma topeira, não há relva, não há nada. Vai ver o lance 70 vezes. Eu estou-te a dizer que ele é um árbitro condicionado. Eu nos 50-50 eu deixo passar, eu nos 60-40 também. Porquê? Porque quando eu vejo um condicionamento na arbitragem, isso tem que ser sublinhado. Este tipo, o último erro que houve deste género, que foi no VAR da Taça de Portugal do final do ano passado, esse árbitro, esse VAR foi para a jarra. E era provavelmente dos melhores VARs que nós tínhamos. Eu era conotado como muitos... Viu-se? Por muitos dos melhores VARs que nós tínhamos. Aliás, o próprio Vilas Boas até se queixou disso, que tínhamos um dos melhores VARs afastados, e porquê, e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o que mais. Que é o Tiago Martins, salvo erro, por nome. Viu-se que era dos melhores VARs. Pronto, cometeu um erro crasso, imperdoável, como VAR, e foi punido por isto. Este senhor Cláudio, o ano passado, na arbitragem em casa do Sporting, com o João Pereira, contra o Santa Clara, em que há claramente uma arbitragem completamente horrível, com casos graves, pelo menos 2, fora cartões, fora faltas, tudo ao contrário. O jogo todo foi parabenizado com uma nomeação para a meia-final da Final Four da Taça da Liga. Foi a maneira como meteram este tipo na jarra. Este tipo, na segunda volta do mesmo campeonato, vai beneficiar o Sporting nos Açores com um penalti por marcar num lance do Eduardo Quaresma. Certo? Num lance em que toda a gente viu o toque. Toda a gente viu o toque. Mas curiosamente o árbitro não viu. Um árbitro que já vinha altamente condicionado. E já sabia, esta nomeação é o primeiro jogo grande deste tipo. Como é que este tipo está a subir na carreira? Toda a gente conhece este tipo. Pelo menos os sportinguistas conhecem-no todos. E aquele lance para mim é imperdoável. Imperdoável. É um erro inadmissível. Incompreensível. E ele sabe que o VAR não o vai safar ali. Ele sabe que o que ele decidir ali é o que fica, porque o VAR não consegue intervir num potencial segundo amarelo, e inventa um toque na bola. Nunca na vida há toque na bola. E não me venham dizer que ele acha que o primeiro amarelo é mal dado. O primeiro amarelo, ninguém lhe disse que aquilo tinha sido mal dado, e parece claramente bem dado. Vejam um lance de forma corrida e vejam Sentiste que o árbitro estava condicionado sempre, ou foi só nesse lance? Esse lance, repara, esse lance condiciona o jogo todo. Não, mas não foi essa a minha pergunta. Mas um árbitro vai condicionado, não influencia só um lance. Em lances fulcrais do jogo, influencia várias vezes. Um árbitro está condicionado. Sentiste mais ao longo do jogo ou foi só nesse lance? Não, eu acho que esse lance condiciona o resto do jogo todo. Certo. Mas sentiste mais em mais algum lance? Esse condicionamento? Não. A questão aqui é o que eu estou a dizer. Eu acho que o lance é tão grave, que o condiciona durante o jogo todo. Entendes? Porque aquele lance não tem desculpa para mim. Eu não consigo ver uma maneira dele não ser expulso ali. E já falei com todos os portistas e benfiquistas disponíveis para eu falar com eles, e ninguém me consegue justificar, a não ser que mas fez justiça porque o primeiro não foi bem dado. A minha questão não é essa justiça. Mas isso não pode ser o critério do árbitro no momento, porque o árbitro a minha questão é como uma razão para ele não expulsar ali com o segundo amarelo. Aquilo é um tipo condicionado. Portanto, eu digo encomendado, digo condicionado. É claramente um tipo com medo. É claramente um tipo com medo que não pode apitar o jogo grande. E que já não é de agora. Porque este tipo já não é de agora. Desculpem lá, aquilo é um lance sem zero. Aquele segundo amarelo é um lance sem zero. E ele inventa um toque na bola que é a única coisa que ele podia inventar para não o expulsar. Ele sabe, ele conhece as regras melhor que a gente. É árbitro. E o lavar de roupa suja dos presidentes no final do jogo? Achei graça, achei giro, gostei da canja. Acho que o Rui Borges acho que aí ficou a ganhar porque foi o único que trollou. Não, mas os presidentes. O Varandas não trollou. Horrível. Despedir-se dos jornalistas com cobarde. Parecia que estava no estádio a cantar o famoso palhaço. Quer dizer, cobarde. Não, esquece. O Varandas fritou o neurónio. O Vilas Boas tipo, quer um sumaríssimo, né? É um sumaríssimo. Eu já dizia à minha avó, quem diz a verdade não merece castigo, porque é naquele lance que ele faz aquele gesto, e naquele lance é um lance de 100-0. Eu fazia o mesmo gesto, é óbvio que tem que ser castigado, e espero que seja, porque está nos regulamentos, mas quem diz a verdade não merece castigo. Atenção à comunicação do Farioli, que mete em causa a mão na cara do Yulman, não sei o que isto nem sequer devia ser assim, mas uma coisa é fixe. Porque não, mas aí quem diz a verdade também não merece castigo. Cuidado com a interpretação desse lance, já falámos acerca da interpretação desse lance. O Farioli disse é que este jogo do Porto não deveria ter sido contra o Sporting, deveria ter sido contra o Santa Clara ou contra o AFS. Porquê? Porque o Santa Clara eliminaria o Sporting. Não tem nada a ver com o AFS. Aliás, há 2 penaltis a favor do AFS. A questão do AFS é que depois seria Santa Clara AFS e não sabes quem ganha. Não tem nada a ver com o jogo com o AFS, é claramente o lance do Santa Clara. Claro. Esse lance foi interpretado por uma ata de árbitros e vários explicaram o porquê do erro.
Há aqueles 12 minutos, isso tem a ver com fora de jogo, não tem nada a ver com o lance. O lance foi analisado muito rápido com as câmaras, as linhas é que demoraram não sei quanto tempo. Isso é 12 uma minutos falha do parado. VAR, por causa de um fora de jogo. Foi no nosso jantar de Natal, lembra? É verdade, estávamos todos juntos. Estávamos todos juntos. A questão, e nós nem sequer vimos bem. Eu tive que ir ver o jogo em diferido. Nós estávamos lá na Cavaqueira, no jantar de Natal aqui da RTP Arena. Mas esse lance foi dissecado por imensos árbitros. Eu também acho que não há penalti nenhum. Mas há uma coisa que ilude o árbitro, que é o toque na cara. Mas percebes o porquê das declarações da Tá Fariola? bem? Não. Repara, o toque na cara é sempre falta. É sempre falta. Se tu tocares com as mãos na cara de um adversário, é sempre falta. A única coisa que é preciso perceber é a intensidade para ver se é amarelo ou vermelho ou não tem demonstração nenhuma. Portanto, a partir do momento em que é assim, há um toque na cara. É suficiente para aquela palhaçada toda do Yulman? Claro que não. É óbvio que ele sacou um penalti. É uma estupidez e eu acho que nunca era Tu penalti. disseste mãos, mas estás a adicionar aí 9 dedos a mais. Sim, era uma mão na cara. Sim, mas eu percebo. Está bem, mas repara. O Farioli está a falar de arbitragem porquê? Achas que ele não tem moral por causa do lance do Alberto? É isso que Não, queres o dizer? que ele está é a tentar equilibrar a balança. Porque ele sabe que aquele jogo não é jogado 11 para 11 nunca na vida. Nunca na vida aquele jogo Olha, é não se jogado 11 esqueçam para que ainda 11. temos que ir ao Braga Sporting. Está bem, mas a minha questão aqui é que este árbitro aqui não passa. Porque eu deixo-os passar imensas vezes, deixei passar com o Fofaná, deixo passar num erro no Yulman, deixo passar num erro ali ou acolá. 60-40, não sei o quê, eu estou-me a borrifar. Aquele lance ali eu não deixo passar, pá. Aquele lance ali eu não deixo passar. Desculpem lá, mas eu não deixo passar. Aquele árbitro está condicionado, aquilo é encomendado de algum lado, mano. Eu estou-te a dizer, aquele árbitro nunca mais. Eu digo o encomendado, não estou a dizer que seja comprado, não é isso que eu estou a dizer, mas aquilo é claramente condicionado, Mas é um isso árbitro com que- medo. mas é isso que dá a entender que estás a Ouve, dizer quando dizes encomendado. mas- Quando dizes mas condicionado, há uma coisa, há mas uma sabes coisa. porque é que eu digo encomendado? Quando dizes encomendado, Mas sabes porque é que eu digo dás a encomendado? Mas eu indicação. digo encomendado por uma simples razão. Porque o crescimento na carreira deste tipo convém a alguém. Porque os erros são sistemáticos, são regulares e o parabenizar na sua carreira nota-se. Nomeadamente na nomeação, vamos lá ver quem é que apitou o Benfica Braga da meia-final do ano passado da Taça da Liga. O Benfica é que lucra com isto? Não. Quem é que foi nomeado para uma Final Four da Taça da Liga? Certo, mas estavas a Pronto, dar a então entender pronto. que alguém beneficia com Não. isto. Então, não disse só as equipas por ser um jogo grande, por ser um jogo de Final Four. Então não são os melhores árbitros que têm que ser parabenizados com essas nomeações de Final Four de Taça da Liga ou que de uma meia-final de Benfica Taça de Braga até Portugal. Foi o Braga que ganhou, Pronto. certo? Eu acho que Sim. Então, foi Não, foi não Vitória Braga Não, mas o Zalak disse do ano passado. Não, do ano passado. do ano passado. Já não. Do Acho que ano até passado, foi o do ano Benfica que passado foi ganhou a Benfica. Taça da Liga. Benfica ganhou, Ganhou. sim. Yeah. Ganhou ao Braga e depois ganhou a final ao Sim, Sporting. sim. Sim, vinha de um mau resultado em casa com o Braga, salvo erro, derrota em casa Exatamente. com o Braga Depois ganhou 3-0 e depois, pronto. ou 3-1. Não interessa, não estou a dizer que tenha arbitrado mal. A minha questão é o ser parabenizado quando já vinha com lances claros. Em vez de ir crassos. para a jarra, Não, mas tu foi disseste- apitar um jogo eu não da quero, Final eu não Four. quero estar a Já puxar percebi. demasiado Eu não por ti. entendo a progressão na carreira deste tipo quando este tipo está sempre a dar raia nos jogos onde aparece. Mas repara, eu não quero estar a puxar demasiado por ti para isto não dar raia. Mas tu disseste, Até porque não temos muito Já não dá tempo. mais. este crescimento dele beneficia alguém. Tem que beneficiar. Então se as arbitragens são horríveis. E depois deste o exemplo do Benfica Braga. não foi de propósito. Ok. Não, Foi- é que eu estava Não é estava pelas com equipas, medo. é pela. Não é com pelas medo que o equipas, é beneficiário pela. fosse Não, só o desculpa, jogo. É não pela não tem nada a grandeza ver do com jogo, equipas. é Não pela tem a ver com grandeza do equipas. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver pela grandeza do jogo e pela nomeação que parabeniza os árbitros Claro. melhores em forma vai às finais, para e ir às a uma meias Final Four da Taça da Liga. É como na Europa. Pronto. E nos mundiais. Teoricamente é o primeiro jogo grande apitado por ele. Eu pensava que ia morrer antes disso acontecer, pá. Porque eu conheço aquele tipo. E depois vamos para aquele jogo e vemos um lance que não tem justificação. Que não tem justificação. Eu não consigo. Epá, mas ressaltou. Epá, é um lance de VAR. Epá, tem duas interpretações. Eu percebo que não seja penalti, mas isto também não protege porque há um contacto e quem é que tem o contacto com a bola e não sei o quê. Epá, eu aí, o Diogo Costa toca no Pavlidis antes de segurar a bola. Se é penalti, se não é penalti, se já é visto como se já tem o lance ganho, porque a bola é completamente dele antes do toque, se é o Pavlidis que deixa lá o pé porque sente que o Diogo Costa não sei o quê, se é o Diogo Costa que faz verdadeiramente penalti. Eu aí, percebes o que eu quero dizer? Eu aí, pronto, opá, tudo bem. São lances que têm várias interpretações diferentes. O VAR está lá para fazer o trabalho dele. Eu ali não consigo encontrar uma coisa. Não consigo encontrar uma maneira do Alberto não ser expulso. Não consigo. Faz o lance às vezes que tu quiseres. Ele viu a única coisa que tinha que ver para não expulsar, que era um toque na bola. Acho que o tema já está bem dissecado. Acho que Pronto, está podemos bem. ir A minha questão vamos aqui é ao Braga cuidado com este Sporting. tipo. Este tipo daqui não passa. Daqui não passa. Portanto, o nome deste, fotografia deste, fica aí gravado, apontadinho,
Porque este não é como os outros. Cuidado a criticar os 50-50, porque quando virmos um 100-0, tem que se carregar no botão vermelho. Apita o alarme. Isto é um 100-0. O resto é bola. O resto é bola, eu digo-te. Vamos ver se conseguimos meter este tipo na jarra em vez de metê-los em Final Fours. Vamos ver se insurgem de uma maneira verdadeiramente justa para este tipo ser claramente prejudicado como merece e castigado como merece. Vamos seguir em frente, até porque eu depois quero olhar para o calendário dos três grandes. Braga Sporting, tiveste um empate na pedreira, Nuno, e tu até achaste que seria um bom pronúncio, não é? Para o que se seguia 24 horas depois, não é? No Estádio da Luz. Eu estava com a confiança toda que o meu Benfica ia entrar matador contra o Porto. Pois, estavas confiante. Qualquer resultado que tivesse acontecido na pedreira não ia influenciar a grande coisa. Mas... Quer dizer, se o Sporting tivesse vencido, era mais ponto. O que eu disse era mais 2 pontos. Quando o Sporting ganhou ao Porto para a taça, eu virei-me e eu disse logo, já fizemos a nossa parte e depois empatamos em Braga, até fizemos a mais, Nuno. Aliás, a tua previsão foi certa. Todas as equipas que jogarem fora não ganham. O que não me surpreende. E foi verdade. O Porto não ganhou na Luz, o Sporting não ganhou em Braga e o Porto não ganhou em Alvalade, portanto. Com 2 golos aos 90 e tal. Pronto. Sim, portanto, faz a tua leitura. Peço que seja rápida, porque vou tentar ser rápido. Acho que no início do jogo o Sporting foi muito mais forte que o Braga. O Sporting conseguiu muito mais transições com sucesso. Conseguiu vários 1-para-1s do Geni contra o RMB, espero não estar a dizer mal o nome. RMB, sim. O RMB, que deram muito perigo. Aliás, o Ornichek consegue evitar um 2-0, que era quase claro do Soares, aquela bola em que ele vai isolado. Sim. O Sporting podia ter feito o 2-0 logo na primeira parte. Depois tem uma desatenção defensiva que mete o Salazar e o Geni Katama a marcar o Salazar, que dá o gol do empate. Antes disso, o Inácio marca um bom golo. Aos 22, sim. Deve ter fechado tipo a Eusébio de braços no ar, porque depois manteve-se assim o resto do jogo, braços no ar. Mas é um bom cabeceamento também. Sim. Aparece ali meio sozinho, apanha a defesa do Braga desprevenida e é um bom gol de cabeça. Depois o gol do Braga também é excepcional. Seja o passe primeiro, penso que seja do Moutinho. Sim. A recepção do Salazar é surreal. Sim, mas a abordagem ao lance do Geni também não é... Mas atenção, porque o Geni é um jogador até mais rápido do que, por exemplo, o Fresneda, que é quem poderia facilmente estar naquela posição. Sim. E não consegue acompanhar o Salazar. Mas há ali um erro posicional do Sporting, claro. Não é só. E ele fica indeciso entre tentar cortar a bola ou fechar o caminho para a baliza. Mas ele, a recepção nessa indecisão... Isso combinou com uma recepção excelente do Salazar, que meteu logo a bola na sem dúvida. Mas eu acho que a abordagem do lance ao Geni também não se pode pedir muito. Ele não é propriamente um defesa direito. Pronto. Mas acho que há muito mérito do Salazar, sem dúvida, continua. É muito mérito do Braga nesse lance. E mesmo depois do remate do Ricardo Duarte é completamente sem hipóteses para o Rui Silva. Sim. E o Braga acaba por fazer o empate completamente contra a corrente do jogo. Sim. O Braga foi lá uma vez, marcou um golo. Não há como dizer que não. O Sporting estava claramente por cima, claramente a merecer, tal como aconteceu no jogo na Luz, muito mais próximo do 2-0 do que o Braga do 1 igual. Não havia qualquer hipótese para o Braga. A segunda parte já foi um bocadinho diferente. O Paulo Oliveira teve sorte, do meu ponto de vista, em chegar ao intervalo sem ser expulso, porque há ali aquele lance que o Soares podia ter levado o segundo amarelo. Não estou a dizer que foi um roubo, não é esse o ponto, mas já tinha amarelo e dá ali uma grande trancada no Soares. Sim. Mas o Soares estava de costas para a baliza, não sei o quê. Sim, mas... Está bem, mas não invalida que sim. Sim, mas não é assim tão... Tranquilo. Agora, eu não claro que eu vi, mas não lembro perfeitamente do lance. Não, é normal lembrar-te, porque foi daqueles lances de pode dar. Mas é um lance difícil de dar o segundo amarelo, é muito difícil. Sim, e não deu, mas pronto. Mas eu não desgostei do árbitro. Eu que vinha traumatizado do jogo. Estavas com um trauma mais fácil. É como quando se tem fome, gosta-se sempre de que é que vai almoçar, não é verdade? Exatamente. Não desgostei nada do árbitro. Pronto, a verdade Miguel Nogueira. O penalti do Sporting também surge ali. Não é cair do céu, porque o Soares até faz um bom movimento e o defesa é apanhado com o RMB. Exatamente, é apanhado com o braço completamente fora, não estava encostado ao corpo. É penalti claro, que acaba por ser um penalti muito semelhante ao penalti depois do Braga. Ou seja, claro que o movimento do defesa é outro, porque o RMB está quase parado, o Gonçalo Inácio vem
vem de um movimento de trás para a frente e tem o braço levantado, e isso dá depois do penalti ao Braga. Agora, eu percebo alguns comentadores dizerem que foi, e o próprio Rui Borges também disse isso depois na conferência de imprensa, dizerem que foi um bocado de azar do Sporting sofrer aquele gol já perto do fio. O Rui Borges até foi buscar os outros 2 jogos com o Braga, desde que está no comando do Sporting, a dizer que foi ali um certo azar, por ter sido um bocadinho mais agressivo a defender naqueles minutos finais. A verdade é que... A leitura do Rui Borges até é futebol. É futebol. Assim como nós marcamos também durante vários jogos a vossa narrativa, e falava para a imprensa, a vossa narrativa é que o Sporting andava a não sei quantos jogos consecutivos a marcar e a ganhar com golos nos descontos, aos 90+6. Aqui, frente ao Braga, também sofremos nos descontos, e é futebol, é o que é. Pronto, essas foram as declarações do Rui Borges. Eu de quem viu de fora, até de uma posição neutra, claro que eu gostava que o Sporting perdesse pontos ali, pela luta com o Benfica, mas olhando para aquele jogo de uma posição neutra, eu cheguei ao intervalo a pensar, o Braga não tem hipóteses, e gradualmente fui ganhando aquela esperança. Eu acho que isso significa que uma equipa se está a superiorizar à outra, e a verdade é que o Sporting foi perdendo esse lado superior que teve perante o Braga na primeira parte ao longo da segunda, e foi-se pondo a jeito. Agora, o Sporting num jogo importante, visto que ia existir um clássico logo no dia a seguir, predispor-se quase a sofrer esse 2-2 com o Braga, que já tinha acontecido na primeira volta da mesma forma. Eu não sei se é só futebol e só azar do Inácio, só azar do Sporting. A verdade é que o Sporting se pôs um bocadinho a jeito. A segunda parte, o Braga tem 72% de posse de bola, por exemplo. Certo, e na primeira parte não é essa porcentagem de certeza. O homem está-se a roer todo. Eu já te passo a bola para rasgares o Rui Borges. Mas a verdade... Tens que ser célere. Sim, eu fecho já só com... acho que o Sporting se pôs muito a jeito do 2-2. E acho que não devia desculpar-se com o azar ou com o futebol ou aconteceu. Não, o Sporting tinha tudo para ganhar o jogo e entregou ao Braga. Eu acho que foi um bocadinho diferente do Benfica-Porto, em que o Porto até estava a ganhar por 2-0. Nunca aconteceu no Braga Sporting. Mas o Porto nunca perdeu aquela superioridade perante o Benfica. Só se cara ali nos últimos 5 minutos em que já estava tudo a partir dos 75 mais ou menos. Ainda assim, o próprio Mourinho disse que o Porto esteve mais próximo do 3-1 do que do Benfica do 2-2. Sim, o Mourinho rasga praticamente. E aqui em Braga isso não aconteceu. Aqui em Braga, se existir um gol é do Braga. Sim. Isso para o Sporting, na posição em que está, acho que não foi a melhor abordagem. A diferença foi que o Mourinho efetivamente não poupou nas críticas aos jogadores, sobretudo ao meio campo, que ele deixou isso bem claro várias vezes, ao Enzo e ao Rios. E o Rui Borges acaba por um pouco aceitar o facto do Sporting ter dado de mão beijada basicamente o empate ao Braga. E isto já é ponte. Isto já é ponte. Parece que fazem de propósito. Já é ponte para o comentário do Zorlac que vem aí. Sim, eu posso dizer aquilo. O mais importante para mim é que eu gostei da primeira parte. Acho que o Sporting é a melhor equipa portuguesa quando pretende mais do que o resultado que tem. Acho que quando é uma equipa que está empatada e quer ganhar, é a melhor equipa portuguesa. Quando é uma equipa que está a perder e quer o empate ou quer virar o jogo, é a melhor equipa portuguesa. O problema é que o Sporting não está em primeiro do campeonato há séculos. Há séculos que não está em primeiro do campeonato, acho eu, desde a derrota. Desde que eu entrei aqui no podcast, que isto nunca mudou. Pois, é verdade. O Sporting, acho que desde a derrota em Alvalade com o Porto, por 2-1, que não está à frente do campeonato. E tem vários momentos em que tem que se assumir como verdadeiro... candidato ao título? Não é candidato ao título, porque isso ele é... A questão é que tem que haver aqui um extra. Porque isto não é só uma equipa candidata ao título. Isto é uma equipa bicampeã. Que está a lutar por um tri. Que está a lutar por um tricampeonato. Portanto, há aqui todo um semblante. É dentro de um crescimento de jogadores. Eu lembro-me que o Ruben Amorim passou por este problema. Na segunda época completa como treinador do Sporting, o Sporting tremia muito a ganhar, deixava-se encostar, era uma equipa muito tremida e que deixou fugir vantagens várias vezes. Era uma equipa que tinha receio. Era uma equipa que apostava muito no Coates a ponta de lança, por exemplo. Mas não era tanto por aí, eu estou a dizer mais a ganhar. Portanto, no semblante similar àquilo que é o problema hoje em dia, que é quando tens um resultado bom. Ora, o plantel hoje em dia é completamente diferente do plantel dessa época. Os jogadores são jogadores que já não são jogadores contratados, como uma época, não é, que vinha do Famalicão, ou que vinha do Rio Ave, não é, como veio o Mateus Reis, como veio depois um Morita do Santa Clara,
depois veio um Ugarte, mas tinhas um Palhinha que vinha do Braga, não é? De empréstimo de 2 anos no Braga, tinhas um Pote que vinha do Famalicão. Está a esquecer-se do Mangas, está a esquecer-se do Alisson Santos. Calma, isso aí não estamos a falar de Luís primeira linha. Guilherme. Eu estou a falar literalmente de primeira linha na altura, nessas 2 primeiras épocas. Quando nós olhamos para a primeira linha do Sporting, nós tínhamos um Nuno Mendes que vinha de escola, que depois acaba por sair, na segunda época já não estava, mas tínhamos um Gonçalo Inácio acabado de sair da escola, um Eduardo Quaresma que parecia que teria condições para explodir e que depois desaparece, tinhas um Tiago Tomás, havia muitas questões à volta de vários jogadores que estavam num estágio de carreira completamente diferente, portanto eram jogadores que ainda não tinham craveira, ainda não estavam habituados a vestir aquela camisola, não é? É diferente. O peso da camisola. Não é Eu só lembro-me isso. do Conceição dizer que o Chermiti ia ser um grande avançado. Por favor, ok? Eu não vos interrompi. A questão aqui é simples, ok? Esse plantel não era um plantel bicampeão como é o plantel que nós temos agora. Nós temos um plantel de jogadores feitos. É óbvio que temos jogadores novos. É óbvio que temos jogadores a vir da escola ou jogadores acabados de contratar. Eu percebo isso tudo. Mas nós temos um plantel de jogadores feitos. É inegável. Certo. Em todas as posições, em praticamente todas as posições. É completamente diferente. Completamente diferente. Esta é uma equipa bicampeã. Não é uma equipa que vem de um campeonato de ganho quando ninguém estava à espera que ganhasse e que ninguém sabe como é que se ganhou aquele campeonato. Em que o Sporting às tantas tinha 11 pontos de avanço e o Coates era o melhor marcador, nem sequer tínhamos ponta de lança, até chegar o Paulinho, depois chega o Paulinho e ainda passamos a jogar pior. Vocês lembram-se disso? Porque depois há trocas nos extremos e não sei o quê. Agora, a questão que me parece pertinente aqui é que eu gostei da primeira parte, gostei da ambição, gostei da entrada em campo, gostei da maneira como nos preparámos, gostei da palestra, aquilo que viemos fazer. Acho que é difícil fazer aquilo contra o Braga e é difícil de ver aquilo contra o Braga, ou praticamente eu não vi, não me lembro de ver, nos jogos contra o Braga de Porto, Benfica e Sporting. Portanto, muito mérito aí. Desculpe os últimos 20 minutos. Estás a ganhar por um golo, tens o jogo do Porto a meio da semana, o fator físico, estás a jogar fora, com menos tempo de descanso, com um jogo de altíssima intensidade que foi o jogo com o Porto. Eu desculpo, estás a ganhar por um, eu desculpo os últimos 20 minutos. Portanto, eu ter um azar nos últimos minutos, eu desculpo perfeitamente. Porque, a contingência do jogo é essa. O que eu não desculpo, e não se pode desculpar, e um sportinguista não pode desculpar aqui, é que nós conhecemos o Braga. O Braga está a perder 2-1 em casa, é uma equipa fortíssima nos jogos grandes. O jogo vai mudar na segunda parte. Porque vai. Eles estão a perder 2-1. É óbvio que o jogo vai mudar. Toda a gente sabe que o Braga é uma equipa de posse. Aliás, é a par do Sporting, a equipa com maior percentagem de posse de bola no campeonato português. A par do Sporting. Nos únicos 2 jogos do campeonato português em que o Sporting não se superiorizou em posse de bola ao adversário, são curiosamente nos 2 jogos contra o Braga. Portanto, posse de bola, bola controlada, eles vão ter, toda a gente conhece aquela equipa, o nosso treinador é obrigado a conhecer aquela equipa, o trabalho dele. Depois, há coisa que o Braga cresceu nos últimos 2 meses e meio, cresceu, que é contra bloco baixo. O Braga tinha um semblante em que achava que se estivesse a ganhar 1-0, o adversário ia jogar o jogo pelo jogo, ia-se desequilibrar, ia arriscar. Muitas equipas contra o Braga a perder 1-0 não o fazem, ou fazem no mais tarde do jogo. E o Braga perde muito tempo, cria muito pouco contra bloco baixo. É uma equipa que tinha dificuldade a criar lances de perigo contra blocos baixos, contra defesas bem organizadas, que são típicas e comuns e de dia a dia no campeonato português num jogo contra o Braga. Mas o Braga cresceu muito nesse aspecto. Muito nesse aspecto. Basta olhar para os resultados nos jogos pequenos de há 3 meses para trás ou nos últimos mais recentes 2 meses para a frente. Sim. Se nós olharmos, então nós percebemos que dar o último terço com ataque controlado e com bola no pé ao Braga vai ser muito mais perigoso agora do que o que era 3 meses atrás ou 2 meses e meio atrás. E uma equipa como o Sporting tem que estar avisada para tal. Ora, o que é que não acontece? Eu percebo que nós façamos um 5-4-1. Portanto, transformemos o 4-4-2 para um 5-4-1 na segunda parte, que foi com o Géni a encostar à direita, quase como se fosse um lateral direito. Eu percebo isso tudo. O Braga também assim o exigiu. O Braga até linha de 6 conseguia fazer às vezes, e muitas vezes com 2 jogadores, 3 jogadores na segunda linha para receber a segunda bola. Eu percebo isso. O Braga fez aquilo que lhe competia. Surpreendeu alguém? Não. Quem é que não viu o Braga? Surpreendia que eles iam ter bola? Eles têm bola sempre. Surpreendia que eles não iam chegar ao último terço com calma? Claro que sim. Claro que não surpreende, estão a perder 2-1 em casa. E têm jogadores para isso. E têm jogadores para isso, têm qualidade para isso, têm mostrado para isso. Então, e eles criaram ou não criaram nesse último terço contra o... É que vocês podem dizer que eles não criaram nada, mas eles criaram. Eles conseguiram várias triangulações, penetrações de fora para dentro, não foi chuveirinhos, não foi, pode ser que bata. Foi por dentro? Não, eles criaram por dentro, por fora, de fora para dentro, triangulações, deambulações, penetrações, eles conseguiram partes de virar dentro da área, entrar dentro da área com a bola controlada, em que sabemos que um toque pode dar penalti,
Portanto, O sabemos... lance do Moutinho, por exemplo. Moutinho faz um jogo. Mas esse lance do Moutinho é um brilharete individual, uma coisa bonita de se ver, mas há vários lances em que o Braga, em 5 pés de lã, não é ansioso com a bola no pé, que está bem marcado, pouco espaço, Sporting muito defensivo, muito fechado, e eles conseguem entrar dentro da área e depois triangular qualquer coisa para criar um remate, para criar qualquer coisa. Sim, o Paulo Vítor também é um avançado muito móvel, ajuda Pronto. muito. O meu problema aqui é, como é que se lida com isto? Primeiro tu tens de perceber que isto vai acontecer. Este treinador diz na conferência de imprensa, com todas as palavras, eu não mandei mudar nada. Então, mano, se não mandaste mudar nada é porque achavas que o jogo ia continuar igual. Portanto, isto é um atestado de incompetência do próprio treinador à frente do microfone. Quer dizer, é chamar-se incompetente, na minha opinião, é chamar-se incompetente, porque se tu não te preparas para um jogo diferente na segunda parte, estás a ser extremamente ingênuo e, para quem vê o Braga e estás a jogar contra o Braga, estás a ser incompetente. Desculpa, mas estás. É uma definição de incompetência ali. Esse é o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto está na maneira como tu tens que lidar com estas ocorrências. Porque tu podes ser incompetente em termos de intervalo, não conseguir preparar a equipa para aquilo que é uma evidência que vai acontecer na segunda parte, e quando entras na segunda parte, pronto, és surpreendido. Ok, então o Rui Borges foi surpreendido, então importas-te solucionar. Como é que tu solucionas o problema? O problema aqui é simples. Era o ataque totalmente continuado do Braga, em que o Braga perdia a bola e o Sporting não sabia o que fazer com ela quando a recuperava, porque o Sporting recuperou imensas bolas. O problema é que essas recuperações não causavam um corte no fio de jogo. E esse corte no fio de jogo até foi melhor conseguido nos últimos 10, 15 minutos do que até lá, desde o início de segunda parte até esse momento, até os últimos 10, 15 minutos. Esse corte no fio de jogo. Como é que tu garantes o corte no fio de jogo? É básico. Ou que fazes uma transição rápida, portanto arrancas um contra-ataque, ou então arrancas uma quebra no fio de jogo. Um contra-ataque é muito difícil no 5-4-1 do Sporting. Porquê? Porque tu só tens o Soares para contra-ataque. O Géni, que é o teu jogador mais rápido, está à defesa direito. Certo. Portanto, tinhas que estar a depender de um pote ou de um trincão. Não são jogadores com as melhores características para transição rápida, não é? Até porque arrancam também de muito trás. Estamos a falar de um 5-4-1. E nós são as características deles. Mais um trincão do que Mais um trincão do que um pote. O pote completamente fora dela. Aliás, o pote dos piores em campo. E depois o Luís Soares, que sozinho vai ser muito difícil para lidar com a linha do Braga. Fê-lo contra o Porto, por exemplo. Teve várias jogadas de transição em que o Soares tem impacto contra o Porto. Portanto, não estou a dizer que o Soares só não fosse qualquer coisa, mas tinha que haver um bocadinho mais, e a equipa, em termos de características, não está vocacionada para tal. Portanto, a transição vai ser muito difícil de se conseguir. E quem trocas o Géni? Não trocas. Tens outra maneira de quebrar o fio de jogo, que é quebrando o jogo. Como é que se quebra o jogo? Quando recebes a bola, não a percas. Saca uma falta. Finta para fora, para haver um corte para fora da linha. Portanto, lateraliza o jogo rápido. Finta para fora, há um corte, bola fora, para o jogo, a equipa. E depois, quando recebes a bola, tu tens de ter movimentações muito rápidas. O Porto defende em 5-4-1. Quando o Porto perde a bola, ganha a bola no 5-4-1, tu só vês tipos a correr. Para quê? Para se posicionarem, para partirem esse momento do 5-4-1. Tu não vês o 5-4-1 do Porto durante 5 segundos depois deles ganharem a bola. Tu vês jogadores que ganhamos a bola, eu tenho que correr assim, eu tenho que correr assim, eu tenho que correr assim, eu tenho que correr assim. E o Porto pode tentar uma transição rápida, como já fez várias vezes com qualidade, mas também pode, por simplesmente, resfriar o jogo, não é? Parar o jogo, quebrar o jogo e depois montar com qualidade. O Sporting não consegue sacar uma falta na saída, não consegue sacar um fora na saída como deve ser, e não se reposiciona como deve ser. O Sporting, mesmo quando ganha ao fora, mantém a linha de 5. Os jogadores não estão instruídos como deve ser. Se tu percebes que vais ter esse momento do jogo, eu percebo que ele tivesse percebido e não percebeu. Mas quando tu estás a ver, tu tens que dizer aos teus jogadores que quando recuperarmos a bola ali, o Yulman tem que se mexer, o Morita tem que se mexer, o Pote tem que se mexer, o Trincão tem que se mexer, o Soares tem que se mexer. E nem vou falar dos dois que têm que se mexer menos, que são o Fresneda e o Maxi. Correto? Porque desfazeres a linha de 4 não desfazes porque só estás ali em segunda linha, chamemos-lhe assim. Portanto, não vais fazer logo toda a gente a correr para a frente. Como é óbvio. Mas o que eu queria dizer há bocado foi que ele coloca o Eduardo Quaresma no lugar do Catam. Sim, para tentar fechar o corredor esquerdo. Não, eu acho que o corredor esquerdo estava fechado. A questão do corredor direito. Esquerdo do Braga. Mas aí é por questões físicas. É por questões físicas. Essa substituição é por questões físicas. Mas ele faz 3 substituições apenas. Sim, tudo bem. 2 aos 73 e essa do Eduardo Quaresma já aos 81. A substituição do Pote é estupidamente tardia. O que peca neste jogo é
uma incapacidade de leitura e de previsão daquilo que vai ser o jogo na segunda parte e de momentos da segunda parte, e depois tens uma incapacidade de corrigir posicionalmente e em termos de dinâmicas os jogadores, portanto, para serem alertados especificamente para movimentações específicas de quando recebes a bola. Ali, se é o Maxi que ganha a bola, tu, vem buscar. Certo? E Maxi, segura. Queres fintar? Finta para fora. Se quiseres passar, passa para a frente. Ou segura a bola. Percebes o que eu quero dizer? Sim. Portanto, para teres que conseguir quebrar aquele momento. E o jogo foi durante 30 minutos o Braga a empurrar com linha de 5, com segunda linha, o Sporting ganhava a bola e não partia o jogo. A bola, não sei o quê, bola no Braga outra vez, passado 3 segundos, exatamente o mesmo jogo que estávamos a ver. Ou passado 10 segundos. Não tens um quebrar de jogo, porque não tinhas dinâmicas preparadas para tal. Os jogadores, se tu vês e pausas a televisão, quando recupera a bola, o Yulman, tu não vês as movimentações dos jogadores do Sporting que precisas de ver. Tu não vês uma equipa a sair desse processo para resetar o jogo, né? Dar o reset ao jogo, para montar o jogo de outra maneira. Então tu não consegues sair desse processo. Então, e porquê um Eduardo Quaresma e não um Vagianidis, não um Faye, não um Nuno Santos? Jogadores, por exemplo, o Nuno Santos é um jogador que efetivamente consegue pausar mais o jogo. É mais matreiro, tem mais experiência. Eu não vou para as substituições sequer. Eu acho que é tão grave do ponto de vista de leitura de jogo, percepção de jogo e de correção no jogo. E depois, o pior disto tudo é a conferência de imprensa, em que é o destino, é um grande azar sofrer aos 90 e tal, quando esta equipa não é de agora. Esta equipa tem que se impor como potencial tricampeã no Dragão. Mexeu menos e ofereceu-se menos ao jogo com o jogo empatado do que o Porto. O Porto é que criou o empate. O Sporting precisava da vitória. Esta equipa entrou muito bem na luz. O Nuno ainda hoje se lembrou desse jogo e falou desse jogo. Esta equipa, na segunda parte, e com o jogo empatado, não se superiorizou ao Benfica, nem jogou para tal, nem teve essa ambição. Em Braga, a ganhar 2-1 foi a mesma coisa. Em Alvalade, a ganhar 1-0 foi a mesma coisa. Esta equipa, pura e simplesmente, não sabe estar a ganhar por um golo. Sabe quando acha que é uma equipa que não vai dividir o jogo. Quando nós estamos a jogar contra o Arouca e estamos a ganhar 1-0, na verdade a equipa percebe que 1-0 é perigoso e continua a arriscar e continua a ir para cima. Também isso não é caso... Não acontece muitas vezes porque o Sporting normalmente contra equipas mais abaixo da tabela ganha 3-0, 4-0, faz exibições muito sólidas. Porque sabe que 1-0 é arriscado. Mas para uma equipa que, quando está empatada num jogo, precisa de ganhar, seja na Luz, seja principalmente no Dragão, e que não arrisca tanto, nem se mexe tanto como o seu adversário. Não digo que o Benfica não precisasse tanto de ganhar como o Sporting, mas o Porto claramente não precisava. Para o Porto o empate era muito melhor do que para o Sporting. Isto é inegável. E os dois empates contra o Braga são os dois, vêm os dois da mesma coisa. Mas é um lance fortuito, uma cabeçada aos 97, aos 87 em Alvalade, aos 92 ou o quê, já não me lembro, eu não sei o que é mesmo a cair do pano. Desculpa lá, mas isto não tem desculpa. Isto já é sintomático. Desculpa, isto é recorrente. E o problema aqui, e a maior gravidade, é que eu como sportinguista, eu estou a ganhar o jogo por mérito. Eu não estou a ganhar o jogo sem querer. Não foi um lance fortuito. Eu tive que falhar golos de baliza aberta para estar a ganhar 2-1 ao Braga. Não foi ao contrário. Quem marcou o gol sem querer foi o Braga. Contra a corrente do jogo foi o Nuno que disse. Quem merecia estar a perder, se calhar até por mais do que um, era o Braga no final da primeira parte. Então porquê que a minha equipa, que é muito melhor que a outra, quando precisa de ir para cima, vai, e depois tu estás a mostrar àqueles jogadores, estás a castrar aqueles jogadores. Porque o nome é este. Estás a desprovê-los completamente de coragem, de atitude, de ambição. Quando jogas no Dragão, não é o estádio que vai empurrar o Sporting para a frente. Nós falámos disso quando foi o jogo do Dragão. Não é o estádio, é o treinador, não é mais ninguém. Não é o capitão, não é o Yuma, não é ninguém. Não é o estádio de certeza absoluta, estamos a jogar no Dragão. É o treinador, não é mais ninguém. A primeira substituição foi aos 83 minutos a perder 1-0. No 0-0, nunca arriscámos. Arriscou mais o Farioli e teve 3 jogadores lesionados. Teve 3 substituições condicionadas. É inadmissível esta atitude. E o homem vai para a conferência de imprensa dizer que é futebol. Não, é o futebol dele, não me serve. Este tipo disse que havia grandes treinadores na Distrital, é para onde ele tem que ir. Para o meu Sporting, nem pensar, para mim, acabou. E não me interessa se ganhamos ao Bodo Glimt e depois só nos disputamos com o Arsenal, se ganhamos a Taça de Portugal e se conseguimos a qualificação da Champions, este treinador não tem o semblante do meu clube. É tão simples quanto isto. Não chega para o meu Sporting, não tem ambição, não pode estar a treinar os meus putos. Um puto que sai da escola do Sporting não pode ser treinado desta maneira. Eu estou-me a borrifar se perco contra o Braga fora. Estou-me a borrifar se tenho azar. Não é isso que eu estou, não é isso. Entendes? Tiveste sorte contra o Porto. Podias estar muito bem a perder 1-0 na primeira parte e não estavas.
Não vou brifar para isso. Isto é falta de ambição, é falta de identidade. Eu não suporto esta identidade no meu clube. Não suporto. É óbvio que eu sou sportinguista, sofro de outra maneira, mas eu estou a avisar para isto dos jogos grandes há séculos. Eu preciso de ver os jogos grandes. E sempre que nos temos que assumir como verdadeiros candidatos, encolhemos-nos. Não temos coragem. Não temos coragem. Para jogar contra equipas que são piores do que a nossa. Com jogadores piores do que os nossos. Porque até estarmos a ganhar, nós éramos claramente superiores. Fomos superiores contra o Benfica, não fomos inferiores contra o Porto e fomos claramente superiores até estarmos a ganhar nos 2 jogos contra o Braga. Em casa e fora. Estamos a ganhar. É uma vergonha. Por isso não me venham com tangas. É a minha opinião, vale o que vale. Treinador para o meu Sporting não serve. E não serve mesmo. Bah, agora bebe um bocadinho de água. Obrigado. Não achas que... Eu não quero que te chateis. Não achas que o Rui Borges vai sempre ganhar uma boa folga por ter sido campeão no ano passado, por ter ganho a Taça de Portugal e por ter conseguido... E ele tem qualidade. Calma, e por ter conseguido lidar com o plantel do Sporting pós-saída de Claro que Gyökeres. sim, e ele tem qualidade, ele já mostrou tantas qualidades, percebes, Nuno? Ele já mostrou tantas qualidades, porque ele já mostrou várias O que ele qualidades. fez não é nada fácil. Mano, ele é um treinador Lidar com a saída jovem, do eu já Gyökeres. falei disso tudo, ele é um treinador jovem. Achas Ele- mesmo que ele não tem hipótese nenhuma? Não é uma questão mental, Nuno. O futuro do Sporting. universo, estás todo a dizer-lhe onde é que está o problema e ele não o vê. Repare, ele qualidades tem. Toda a gente gosta de o ouvir falar, toda a gente percebe que ele é uma pessoa humilde, que é uma pessoa simples, que é uma pessoa honesta, entendes? E claramente tem competências, tanto do ponto de vista de plantel, na gestão dos homens, na motivação dos homens e pronto, no passar pelos momentos menos bons, porque esta equipa já foi reerguida por ele, nós não nos podemos esquecer disso e já teve maus resultados. E ele é um treinador jovem, só tem uma época de Moreirense, meia época de Guimarães e agora uma época e meia quando acabar esta de Sporting. E aprendeu na Champions. Epá, Claro e- que sim. Sporting que Conquistou não, um Claro top que sim. 8. que não Mas ganhava Nuno, na o universo, Champions, um o universo Sporting está-lhe que foi todo a aos dizer isto há séculos. Atenção. É que eu percebo o teu ponto, mas ao mesmo tempo estamos a olhar para o treinador que se calhar, se eliminar o Bodø Glimt, vai igualar a melhor prestação de sempre do Sporting na Liga dos Campeões. Percebes o ponto também? Ou seja, eu percebo essa questão da mentalidade, mas não faltou mentalidade ao Sporting na Liga dos Campeões. E é um Sporting que ganha não sabe, a meia final. Eu a não Taça de sei Portugal. quando é que uma equipa portuguesa vai conseguir um top 8 outra vez na Liga dos Campeões. Nuno, olha uma coisa, eu percebo o que tu estás a dizer, mas eu vi os jogos todos. Do Sporting eu também. A questão aqui Eu vi é os jogos a questão todos. aqui é um Sporting que está em Eu vi os vantagem. jogos todos. É um Sporting que está em vantagem Esta equipa na Taça não de sabe Portugal. estar a ganhar. E é um Sporting que não perdeu contra o Braga. Esta equipa é um problema, pá. Esta equipa Mas é... isso eu acho que não é um ponto. O facto Não de não sabe perder estar a contra o ganhar. Braga não é bom, porque Eu não ganhou. percebo. Não é isso. bem, mas eu não é isso. percebo perder o controle. continua a depender, não depende só de si, mas continua com o caminho ainda possível de chegar ao título, ao outro Não campeonato. chegas ao título, pá. Não chegas, não mereces. Não mereces, pá. E aí Deus é muito forte nessas coisas. Se não mereces, não és. Tens uma equipa que merece e tens uma equipa que não quer ser campeão. E pronto, não quer ser campeão, não vai ser campeão. Para terminar, vamos só fazer umas previsões para os jogos europeus. Eu continuo, mas para acabar aqui o meu raciocínio e para completar a questão do Sim. Nuno, eu reconheço imensas competências naquele treinador. O problema, há sinais, há nuances para as quais nós temos que ser intransigentes. O Coxu também tinha muitos pontos positivos para ser jogador do Benfica. Por alguma razão ele saiu. Este treinador é um treinador que não consegue assumir o jogo de uma maneira diferente em jogos em que a outra equipa assuma o jogo. É mais fácil de assumires o jogo contra uma equipa que te quer ganhar e contra a qual tu te superiorizas com alguma facilidade do que contra um PSG ou contra uma equipa que meta 7 autocarros. Contra autocarros a defender, o Rui Borges é incrível. Não há hipótese. O esquema dele e as nuances dele são muito, muito boas e aproveitam muito daquilo que a equipa tinha do Amorim também, no último terço. Com um esquema diferente, aqueles 5 da frente não vêm dele. Aquilo é uma maneira diferente de lá chegar. Portanto, ele tem muito mérito até no que aproveita de trás. Aquele rasgar de esquema, aquilo é um rasgar de esquema muito inteligente. Eu acho que ele mostra claras competências, mas mostra uma incompetência que é óbvia e tem o universo várias vezes a dizer, atenção, porque nisto tu tens que dar o passo para a frente. E ele não dá porque não quer. Porque os resultados até podiam ter sido piores. Podíamos ter perdido contra o Porto uma segunda vez, podíamos ter perdido contra o Benfica, podíamos ter perdido um dos jogos com o Braga. Mas não é o resultado, pessoal. É a disponibilidade dos jogadores, é a maneira como os jogadores se disponibilizam ao jogo, se dispõem para o jogo. É inadmissível. Não tem ambição. Não tem identidade de um treinador para ser campeão. Eu percebo aquilo que o pessoal vai dizer, mas quem é contra os pequenos que és campeão? Isso é quando estás à frente.
Quando precisas de conquistar espaço, quando não estás em primeira há não sei quantas dezenas de jornadas, é nos jogos grandes que é a melhor oportunidade para recuperar. Importas-te de assumir essa intenção? Importas-te de ser pior que o Porto a jogar o que tu sabes? Olha, fomos piores que o Porto. Olha o Benfica, foi pior que o Porto. Jogou o quê? Jogou o que sabe. Jogou o que sabe. E foi pior. E teve sorte, empatou. Agora vais dizer que o Sporting jogou o que sabe? É o que eu te digo. Empatados, não dá, mas não dá. Este treinador não dá. Desculpem, para mim não dá. Para mim acaba a época e a gente tem que pensar no futuro e precisar de fazer aqui precisamos de fazer aqui uma avaliação. Não, precisamos mesmo de fazer uma reestruturação do Se te oferecesse o projeto. Ruben, aceitavas? De volta. Claro que sim, mas eu acredito que o futuro passará por outro treinador. Acho que o Ruben Não, eu também acho que o Ruben dificilmente vem para Portugal. Não, Era só para... é o que eu digo. A minha questão é pá, eu tive com o coração sempre à espera que o Rui Borges me desse o sinal. E aqui para mim foi a gota d'água, porque acabámos de perder o tricampeonato. Pronto. Pá, eu não perdoo. Por falta de ambição não perdoo. Como sportinguista nem me posso deixar passar. Por falta de querer, nem pensar. Aumentado de coração partido. Acabou. Para mim acabou. Acabou. Portanto, acabou o tri. Estás a ver? Queres saber há quantos anos é que não éramos tri? Eu não quero todo gozar contigo, mas o teu discurso está a roçar um bocadinho a relação acabada também. Relação. É isto do coração partido. O coração partido. Parece aqui uma relação, aquela que dói, sabes? Aquela que dói. Cada um tem que seguir o seu caminho. Mas é que eu estou sempre lá dele, percebes? Porque eu estive sempre lá dele. Defendeste durante anos. Aquele meme das estradas, estás a ver? Que o carro segue por um lado. O Zorlac vai por um, por falta de ambição eu não admito. Não é treinador para o meu Sporting. Bem, vamos terminar o episódio com uma antevisão rápida aos jogos europeus. Falámos, claro, do Bodo Glimt Sporting. Jogou os 3 fora. Do Stuttgart, jogou os 3 fora, exatamente. Foram os 3 cabeça de série nos sorteios. Ainda bem que jogou os 3 fora. Depois escuto-se em casa. Braga, Stuttgart a Porto, Ferencváros Braga e o tal Bodo Glimt Sporting. O que é que vocês esperam destes jogos? Só para terminar também o episódio. Eu estou à espera de uma vitória categórica do Braga contra o Ferencváros. Estou à espera de uma vitória categórica. Estou à espera, inclusivamente, que o Braga ganhe por mais do que um golo. Fora. Ok. Bodo Glimt Sporting, o que é que esperas? O meu coração está-me a pedir um empate e eu acredito que vai ser um jogo em que as duas equipas marcam. Mas duvido que o Sporting ganhe lá fora. E o Stuttgart a Porto? Stuttgart a Porto eu vou empate. Vais empate? Empate? Com o coração também. Porque estou a torcer pelo Porto na Liga Europa. Mas Olha, não sei se o Braga não vai dar mais pontos que o Porto. Porque este Stuttgart calhou-nos mesmo a fava. Este Stuttgart, o momento do Stuttgart agora é assustador. Eu por acaso estou um bocadinho mais confiante para as equipas portuguesas. Achas que todas acho ganham? Que o Sporting tem potencial para vencer. É difícil dizer que todas ganham, mas acho que as 3 têm grande potencial de vencer os 3 jogos. Não me surpreende assim tanto se o Sporting ganhar ali um 0-2-1. Eu também não, porque ambas marcam para mim, acho que as duas equipas marcam. E o Porto igual. Eu acho que é um empate. Atenção que lá na Noruega essa coisa do Bodo Glimt, eles já terraplanaram uma data de gente e já na Liga Europa já deram para aí 6 à Roma do Mourinho, lembras-te disso? 6-1. 6-1 à Roma do Mourinho na Liga Europa. Portanto, estas coisas do ir à Noruega, levar com o bacalhau da Noruega na tromba, isto já não surpreende ninguém. Já não surpreende ninguém. Portanto, eu digo que o empate é difícil resolver aquilo no primeiro. O empate deixa claramente tudo em aberto para Alvalade. Eu acho que nenhuma das 3 eliminatórias vai ficar decidida nesta primeira mão. Mas todas as equipas, mas as 3 equipas portuguesas têm boas perspectivas. Podem decidir as 3, certo? Uma positiva para o Braga e 2 negativas. Olha, aqui ir ao Stuttgart, então o Leverkusen não levou 4. Sim. Então, e o Bodo, queres ver o que é que o Bodo? Não estou a ver isso a acontecer com o Sporting e com o Porto ficarem já arrumados na primeira mão. Olha, não estou a ver porque não quer ser pessimista. Mas eu tenho receio, eu fico contente com o empate. As 2 equipas se empatarem fora, essas 2. Mas tem o jogo em casa para... Exatamente, manda vir o empate e já estou satisfeito. Pronto. E é assim que terminamos mais um episódio. Vemo-nos na próxima semana. Vocês não esqueçam de seguir-nos nas redes sociais, de verem também o nosso podcast no YouTube. Para a semana trago-te uns chocolates. O homem precisa de calmar no consolo pós. Qual é que é o teu chocolate preferido? Olha, tu trazes chocolates, eu trago flores. Qual é que é o teu chocolate preferido? Não sou consumidor de chocolate. Não, nada mesmo? Nada. Às vezes roubam à minha mulher. Aqueles bombons. Nem sei o que é. Nem sei o que é. Eu por acaso estou a pensar nisso porque eu há pouco tempo roubei um que era de avelã ou que era, e depois por dentro parecia que era uma pasta, não tinha avelã nenhuma no meio.
E eu, Ficaste desiludido. porque é que eu roubei isto? Sou também estúpido, eu não gosto destas coisas. Não sou Pronto. um tipo muito doces. Não. Ficamos por aqui com doces, chocolates, relações que terminaram e corações E partidos. tentou-se levar até ao último momento e depois cada um tem que seguir o seu caminho. É assim. É pá, o que que é. estás com um olhar abatido. É que eu estava a apetecer dar-te um abraço. Até para a próxima semana. Posso dar um abraço agora a seguir? Eu acho que o abraço Vamos dar é um- comum. Porque vamos dar olha um- que tu não vamos devias dar um estar mais abraço. satisfeito do que eu. Não tenho essas razões com o Mourinho. Desculpa lá. Mas com o Benfica tem. Não é de agora. Estou mesmo triste, mano. Bem, isto parece, desculpa lá. Eu sou adepto do Malta, Porto e até a adorava ver próxima esta semana, parte. Até a próxima semana.